Porque volta e meia eu esqueço, mas é porque vocês já estão incorporados. Bom dia, obrigada por estarem aqui nos auxiliando. Você também, Fabiana, né? Flaviana. Bom dia aos colegas. Nós temos uma pauta extensíssima. Já passo a palavra ao doutor André, para finalizar a pauta dele e aproveitando para cumprimentar os colegas das regionais. Bom dia. Você com a palavra. Doutora Eliane, é o ato Ok. suspeito. Ah, tá. Qual é que nós estamos agora, Luiz? 62. Inquérito Civil 91.2015. Acidente de trabalho, morte de terceirizado, conserto de telhado, queda de elevada altura, fiscalização da dona da obra sobre as empresas de manutenção ou reparos, conclusão de regularização da conduta, documentação apresentada pela inquirida, inexistência de análise circunstanciada, medidas anteriores inúteis para a prevenção do sinistro, fundamentação insuficiente, rejeição do arquivamento. Vamos lá, no detalhe. Trata-se de inquérito civil contra a dona da obra em face de notícia do Ministério do Trabalho sobre o acidente. Perdão. Inquérito civil contra a dona da obra em face de notícia do Ministério do Trabalho sobre acidente de trabalho que causou a morte de um empregado terceirizado ao despencar de elevada altura, não tendo sido dado o treinamento adequado ao obreiro. A conclusão do membro oficiante sobre a regularização da conduta quanto à efetiva fiscalização das empresas contratadas apenas se reporta a vasta documentação coligida, sem análise circunstanciada das providências adotadas. A admissão de técnico de segurança, quando não havia obrigação para tanto, é a única medida destacada, mas já havia esse profissional na empresa inquirida ao tempo do acidente. A título de exemplo, arquivamento que não se homologa por insuficiência de fundamentação, determinando-se a devolução dos autos ao órgão instrutor a fim de que explique de modo conciso os aspectos da documentação que demonstram o protocolo da dona da obra de adequada fiscalização do cumprimento das normas preventivas. Eu tenho uma certa... Quem é que é o... Real Ônibus Limitada. Isso é empreitada, Vamos lá. porque dono da obra, a rigor, não tem... Se for... Real auto-ônibus. Não, real auto-ônibus. É um Real conceito de auto-ônibus. telhados. Eu acho que é uma empreitada. Não, isso. gente, Real auto-ônibus era a outra dos pneus carecas. Essa daí... Não, é essa. Nós estamos essa. no 91 2015. Exato. Sim, da quarta tem região. Sumotec. Pelotas, PTM de Pelotas. Real auto-ônibus. Município de Rio Grande. Realmente, a É, gente não, tá é me porque abrindo- foi Era a da- denúncia, gente. É porque foi adaptado, Júnior. Ah, tá. Porque Pode foram ser. retirados vários de Sumotec pauta e o fertilizante. Tem que alterar o Localizado inquirido aí, diretamente. doutor André. É que o número, Não, a não. numeração é diferente. É o não tá voto dele batendo. que usou o modelo do... Ah, é? Tem que Eu retirar Eu o... abri então o carro. Acho que é Real só alterar o auto-ônibus. inquirido aí, não é? Não, olha. Não, É uma aqui coisa tá errada. Não, se Então, tá- um é o contratado, Não, vamos lá, peraí. Aqui em Sumotec, tá errado o cabeçalho. em Sumotec é a investigada. A Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Rio Grande encaminhou a Pelotas relatório de análise de acidente de trabalho, autos de infração e demais documentos sobre o sinistro de 14, que ocasionou o falecimento de Dirceu Luiz Pereira Conedeiro, empregado de Luiz Carlos Leal Vilela, após a queda de 6 metros de altura durante a execução de reparos no telhado do armazém da Sumotec. Tá? Então, em Sumotec. Aí A dona realmente da ela obra é é dona em da obra. Sumotec. Ela é dona da obra. A contratante é Não esse, é... essa Peraí, pessoa física. eu abri o é. 91, Pois é é, real dona da auto-ônibus. obra. Ah, bom, mas ela é Nós terceirizada. vamos- É isso? Não. Cabeçalho Não, é o errado. cabeçalho está errado do voto. O cabeçalho do voto. Na verdade, não O se fala de empregador terceirização é Luiz aí, né? Carlos Vilela. Vamos lá. Gente, Em não sede é- de apreciação prévia, a procuradora Acidente na determinou a instauração de inquérito civil a fim de aferir possível omissão da dona da obra, ter em vista o dever de instruir CIPA e a obrigação de contratar a empresa com capacidade técnica e financeira para a tarefa, além de fiscalizá-la relativamente ao cumprimento das normas. Consignou ainda o trâmite de expediente aberto em face de Luiz Carlos Leal Meia. Terceirização, sim, mas... A assessora jurídica de Pelotas, após a análise dos documentos exibidos pela Sumotec, opinou no sentido de que havia provas suficientes sobre a regular constituição e funcionamento da CIPA. Também indicou os esclarecimentos investigados sobre a realização de criterioso processo seletivo voltado à garantia da contratação da empresa com capacidade técnica para as obras, mantendo o contrato atual com apenas uma empresa, Leni Gonçalves Largosa. Quanto à fiscalização da observância das medidas de saúde e segurança,
ressaltou a presença de um técnico no quadro de pessoal do Insumotec Fertilizantes, desde 2009, conforme ficha de empregado. O mesmo oficiante houve por ver, então, promover o arquivamento, supostamente que ficou comprovada a adequação da empresa inquirida. Nesse sentido, salientou que a vasta documentação revelava a constituição e eleição de CIPA legal. Assentou ainda que a vasta documentação, etc. Trata-se de que a conclusão do mesmo sobre a regularização, quanto efetiva fiscalização, se reporta a vasta documentação. Aqui mais ou menos o que eu coloquei na emenda. Em tal contexto, impôs a exposição dos motivos que levam à convicção do saneamento. Nesse sentido, a assessora jurídica sugeriu o encaminhamento do setor pericial. Voto nos termos da fundamentação, rejeição por insuficiente fundamentação, determinando a devolução, a fim de que explique de modo conciso os aspectos da documentação que demonstram o protocolo da dona da obra de adequada fiscalização do cumprimento. Então, em suma, é isso. Eu não achei o 004. Ok. Não, O final 004. 62, né? 2015 04004. Eu vejo aqui que não se trata de uma terceirização típica, mas sim de uma contratação em regime provavelmente de empreitada. E nesse caso, eu entendo que o dono da obra não tem essa responsabilidade, doutor André. Eu já Se fosse entendo contratante, de forma diametralmente oposta. Acho que o dono da obra também tem a responsabilidade de zelar pela rigidez das contratadas. Essa região aqui é uma região de muita movimentação de mercadorias, fertilizantes, grãos, tem o Porto de Rio Grande. Então, essa Insumotec deve ser uma empresa de um porte relativamente grande, que deve ter uns armazéns, deve realizar essas obras, tem um engenheiro de segurança no quadro, justamente para isso. Deixa eu dar uma olhadinha no relatório de arquivamento. Eu tenho... O judiciário tem aceito, inclusive, a responsabilidade, tem dilargado a responsabilidade Mas para em caso de acidente de trabalho. terceirização. Pela terceirização, quando a dona da obra também tem atividade econômica ligada à construção civil, aí eles têm aceito. A responsabilidade é solidária do tomador e do prestador. Mas no caso do dono da obra, é a mesma hipótese. Então o Ministério Público vai se preocupar mais com o microempresário, com esse marceneiro, esse Mas pedreiro. é que não há fundamento legal para você responsabilizar o dono da obra, porque ele não tem expertise para isso. Quer dizer, você, por exemplo, um procurador de trabalho formado em direito, um subprocurador-geral de trabalho formado em direito, contrata alguém para reformar sua casa, você não pode não ter todo o conhecimento técnico a respeito das medidas de segurança que eles têm que seguir ali dentro, entendeu? É essa a ideia, né? Então, é um serviço técnico... Não, eu acho que eu compreendo esse raciocínio, mas aqui nós temos um empreendimento que tem nos seus quadros, inclusive, engenheiro de segurança do trabalho. Mas Quer tem dizer, que ter... a dimensão da coisa é totalmente outra. Não, mas tem que ter engenheiro de segurança do trabalho, porque dependendo do número de empregados, a ANR exige, né? Eu vou ressalvar meu ponto de vista e, diante desse esclarecimento, acompanho. Okay. Eu fico vencida nesse caso. O doutor Luiz Cláudio sumiu ali da... Daniela, Vencida? Eu fico vencida porque realmente eu acho que o dono da obra não tem responsabilidade. Ok. 63. Inquérito Civil Público 1153, 2015. Prorrogação de jornada de trabalho por acordo individual. Falta de amparo em norma coletiva. Ausência de prova da compensação semanal. Ofensa à saúde do trabalhador, lesão coletiva, relevância social, rejeição do arquivamento. A prorrogação da jornada de laboro, para além daquela prevista no 58, esse aqui é um padrão que não tem no gabinete. Consagra hipótese excepcional. Vamos dar uma olhada. Consagra hipótese excepcional, na medida em que trata de matéria vinculada à saúde e segurança do trabalhador. O acordo individual entre atores da relação somente será válido quando a compensação ocorrer dentro da semana em que prestada. No caso inteiro, os acordos individuais entabulados com os empregados na empresa inquirida deixam de contemplar a cláusula que preveja a compensação na respectiva semana, estabelecendo em verdade novo regime de trabalho de 9 horas diárias, dissociado, portanto, da regra prevista na legislação, que é de 8 arquivamentos que se rejeitam com determinação de redistribuição. Novo regime de 9 horas diárias, dissociado da regra... Só um momento. De 8 diárias e 44 semanais, mas eles fazem uma compensação, né? A 9 horas... Mas não dentro da semana.
Eles estão. Isso aqui, eu conversei com a minha assessora. O que ela me argumentou aqui? Que nós temos uma espécie de banco de horas sem norma coletiva. Na verdade, era essa a situação. Cuida-se de inquérito instaurado em face de URB Store a partir de denúncia em que se noticia a prática de jornada de trabalho em desacordo com a lei, ou seja, 10 horas diárias, das 9 às 19, com intervalo de 30. E esse intervalo? O ilustre membro oficiante arquivou o feito, entendeu? Gente, é lojinha. O acordo individual entre atores da relação laboral, no caso interno, os acordos antabulados com os empregados da empresa deixam de contemplar a cláusula que preveja a compensação na respectiva semana. Semelhante ajuste derivado de nulidade não podendo operar efeitos. A provável repetição desse sistema de jornada para outros trabalhadores da empresa, alheio ao modelo condicional, mostra a relevância social e natureza coletiva. Reputo precoce o arquivamento, demandando o caso as diligências pertinentes para a verificação da persistência. Deixa eu dar uma olhadinha no... Acho que são duas pessoas. Dá uma olhadinha no relatório. A vênia possível, doutor André? Calma que eu vou fazer a sustentação até o final. É possível. Eles são processos do ano passado, esses aqui, que a gente não... Uhum. Eu também tenho alguns. Mulheres brancas, eu preciso pedir esta pauta. 10 horas de trabalho, das 9 às 19, com intervalo de 30 minutos. Relatório de arquivamento. Situação solucionada. Essa é a fundamentação do relatório. Solucionada porque as partes teriam... Trata-se de inquérito que encampava a investigação em face da empresa Urb Store, versando sobre jornada de 10 horas de trabalho, com intervalo de 30, etc, etc. Realizada a inspeção, apenas se detectou a prática da ilicitude concernente à prorrogação de jornada sem existência de instrumento coletivo ou acordos individuais que a autorizassem. Os últimos documentos apresentados pela empresa comprovam a celebração de acordos individuais com as empregadas nominadas no auto de infração lavrado pela auditoria. Assim, ajustada voluntariamente a conduta que incorria na observância da norma, decido arquivar o inquérito. Vamos nesse laudo. Não, mas o TST tem aceito os acordos individuais. Não, mas a súmula 85.5, eu até pedi que ela colocasse aqui, justamente isso que eu questionei. Aceita o acordo individual desde que a compensação seja na mesma semana. Relatório de fiscalização. Isso, dá uma olhadinha para mim. A compensação, doutor? Não na mesma semana. Mas existe então a compensação? Existe um banco de horas, uma espécie de banco de horas. Na segunda visita, 2 empregadas estavam trabalhando fora do horário consignado no quadro de horário apresentado. Não foi constatada irregularidade referente ao intervalo para descanso. Vale ressaltar que não há consignação de jornada pelas empregadas. Vale salientar ainda que em fiscalização anterior, realizada em março de 2016, outro salário, a empresa havia sido autuada em relação ao pagamento salarial fora do prazo. O acordo individual entre atores da relação somente será válido quando a compensação ocorrer dentro da semana em que prestada hora extra. Nesse sentido, trilha o item 5 da súmula 5 do TST. Tá. Entendi, doutor André, mas eu estou vendo aqui que a 9 horas por dia, com 30 minutos de intervalo, não é algo assim tão... 5. Não, é uma irregularidade formal. Produção e modos de acessórios. No sentido de que o acordo é inválido, de acordo com a jurisprudência, eu sustento meu voto. 5 pessoas. É um grupo, né? São várias lojas. Pelo fato de constar da inspeção 5 pessoas por amostragem. Não é amostragem não. O auto de infração diz que o número de trabalhadores é de 5. São 5 empregados. Onde é que está o auto? O auto é o documento 84248, de agosto de 2016. Agosto? O auto, não a inspeção. O auto. E tem um relatório de fiscalização da auto. Relatório, em seguida vem o auto. Você lê o relatório, se você baixar a barra, tem o auto. Eu tenho seguido essa linha aqui a prorrogação. Tem um link com o meio ambiente de trabalho e meta institucional. Saúde. Então não me sensibiliza tanto o fato de não serem tantos empregados listados no auto. É agosto? Qual é o dia, Júnior? Sensibiliza mais o fato de serem poucos empregados. 4 empregados só. Uma petição eletrônica. 2 pessoas. Uhum.
É esse? Exibir. É o anexo, isso, é o relatório. Aí depois você vem o áudio. Ele até fala aqui. 5 e só 2. Thalita, encontrada na atividade laboral. Não, mas esse, eu acho que eu estou no errado. Aqui, produção, modas e acessórios. É isso aí, é o áudio. É porque a razão social é produção, modas e acessórios. Uhum. Empresas prejudicadas com situação acima da empregadas prejudicadas com situação acima da empresa suscitada. Thalita Maria Michele. Maria Michele Frota. A empresa foi notificada em 1/6 para apresentar acordos de prorrogação, caso houvesse. Foi declarada pelo representante da empresa que inexistem. Capitulação, verificar físicas, exame do quadro de horário apresentado e inexistência de acordos. Nessa data, lavrei em 3 vias. Se a gente for fazer isso para toda loja, Eu acho que a gente vai parar. Eu acho que nós não vamos fazer o que nós devemos fazer. Eu já parei, Júnior. Nós somos Ministério Público. Eu já parei. Nós somos fiscalização, nós temos que... É a pergunta da Biael, qual é o Ministério Público que a gente quer? Hoje, amanhã, depois. Pensa aí, André. Não, aqui, o que a gente tem aqui? É aquela coisa da tese, né? A tese, para mim, está equivocada, só que tem essa questão da irrelevância social, né? No caso aqui, não sei, eu tenho dúvidas, viu, doutor Luiz? Não sei, aqui me parece que... Pronto, fico eu vencido só. Elas estavam laborando em desacordo com o horário anotado, né? Isso, então fiquei vencido. Maioria. Certo, doutor André? Certo? Aí eu acho que realmente tem pouca relevância. Bom. Já foi. Vamos pro Quer que eu faça voz divergente? Posso até fazer. Você concordou? Não, é que eu fico Ele pensando, tá em dúvida. veja só, eu em razão da composição anterior, eu coloquei assim, olha, eu vou adotar essa tese, doutor André, a partir de um mínimo de 10 servidores, funcionários. A empresa que tem 10 funcionários já é uma empresa de algum porte, né? Então, de 5, esse aqui, pra ti não, Júnior? já cairia na homologação padrão. Né? Não, fiscalização também. A única coisa assim que me preocupou nesse não, caso tô falando nos é que a 10. fiscalização aqui não foi efetiva. Ela não conseguiu autuar, né? Eu acho que... Direito. Acho que a não, e a conclusão também. Autuou. A prorrogação atuou. Eu só acho que neste caso específico não vejo relevância Ela atuou social. pela falta do acordo escrito, depois o acordo veio. Morando. Imagina com 2 pessoas. Sim. Sabe? Pois ela autuou e o procurador disse, não, nem devia ter autuado, então, porque estava certo. Tem acordo, mas depois veio tem o acordo. Mas se tem Quer dizer, acordo, tudo bem. Não, a tese, tudo bem. Você pode, então... Não, mas esse acordo não é aceito na jurisprudência. Então homologa com ressalva de fundamentação. Porque é uma espécie de banco de horas sem o acordo coletivo, entendeu? Você pega e não compensa na mesma semana, é a jurisprudência. E aonde está escrito que não compensa na mesma semana? Tem algum lugar? Alguma audiência? Bom, talvez? vamos procurar. Quem sabe eu tiro esse. Eu posso... Então tá? vai, então tira. Eu tiro e trago quinta-feira. Legal. Tá? Então, Deixa eu... faço isso. Senão, pra gente andar aqui. deslanchar mais. Deixa eu só anotar aqui. 11h53, 2015. CCR, já veio da CCR isso? Horas extras. Peraí, doutor André, o senhor viu isso que já veio aqui para a CCR? E já não tinha sido... Deixa eu ver. O senhor já tinha pedido diligência? Não, pediu para providenciar a notificação do denunciante quanto ao... Para recurso? Não, para tomar ciência do arquivamento. Uhum. Então... Essa isso foi é irrelevante. A diligência. Isso é irrelevante. 64? PP 384/2015. Patente de violação à legislação trabalhista, tributária e previdenciária. Fuga da tutela sindical ou do controle do Ministério do Trabalho.
Prosseguimento de diligência investigatória. Rejeição do arquivamento. Qual que é esse, André? É o 64, PP 384. Então você leu errado. Uai. É lead Denúncia simulado. sobre lead simulado. Simulado. 64 tem a ver com lead simulado da 9ª região. Eu tenho que ver se não é. Sobe a barra aí. Se eu não sou impedido nesse aí. Eu estou lendo esse aqui, Então, 384. exatamente. Leia. Não, Da tem que ver. Cristiane? Eu acho que eu comecei a ler mais para baixo. A barrinha dava mais embaixo. Denúncia sobre lead simulado. Propositura de ação judicial dissociada de lead entre as partes. Bom, aqueles casos de homologação, utilização do X de trabalho para fins de homologação de rescisão. Finalidade única de homologação. Isso é corrente, né? Fuga da tutela sindical ou do controle do Ministério, prosseguimento de diligência. A representação encaminhada para a 17ª Vara aponta para a condução deletéria da empresa denunciada, para a conduta deletéria, corporificada na prática da propositura de reclamações trabalhistas, com o fito de obter a chancela. A empresa indicava a advogada. Uhum. É isso. Nossa, Certo, mas e aí? As provas coligidas aos autos. E aí, não tem problema para vocês? pra mim tem. Tem, claro que tem, mas aí aconteceu o quê? Aí ela entrou com a ação As provas acessória. coligidas aos autos. Não, ela arquivou. A Bom, prova qual- coligidas. qual o argumento? Achou que não tinha estava. prova. Não estava aprovado. Só que tinha 27 reclamações, 17 finalizadas por acordo extrajudicial, alguns de alta monta, antes da audiência, sempre com a mesma ou com outro. Presente o exaurimento das vias investigatórias. Por quanto à irregularidade, premente o exaurimento. Por quanto à irregularidade, traduz o mecanismo de quitação geral de parcelas trabalhistas, previdenciárias e tributárias, decorrentes de Cabe rescisões. salientar ainda que a reclamante retratou-se do seu depoimento feito em juízo e tal. A vulta relevância social é a dimensão coletiva da lesão, tratando de empresa que emprega em torno de 200 trabalhadores, arquivamento que não se homologa, determinando seu retorno. Então era isso. Coisa comum aqui entre nós. Falta de provas, ela entendeu, a colega? Não, aqui tinha bastante coisa. Não, a colega entendeu. Falta. Lembro desse processo, conversei com o pessoal, fiquei bem tranquilo aqui. Instaurado o procedimento com o intuito de verificar. Foi averiguado que existem 27 ações em curso lá no Paraná. Das 27, 17 foram firmados acordos, chegando a alcançar em alguns valores expressivos, como 270 mil, 150 mil, 45, demonstrando que os empregados não se ativavam exclusivamente em ocupações braçais, como noticiado pela REA. Outro ponto de relevo consiste em depoimento prestado por fulano, ajudante motorista, que afirmou em depoimento ter sido orientado a entrar em contato com a advogada fulana quando comunicou à empresa a intenção de rescindir o contrato, confirmando ser advogada da empresa, etc. Ok? De acordo, né? Você... Quando a gente fala tá de acordo, você aceita logo, por mais que a gente Eu já tô- acha o negócio. Eu já estou gato escaldado aqui agora, já estou nos mínimos detalhes. Tá bom. 65, inquérito 58 de 2015. Trabalho análogo à escravidão, condição degradante, perda de objeto por decurso de tempo, arquivamento prematuro, necessidade de diligência. O tempo de um ano transcorrido entre a notícia de fato e a requisição, a fiscalização, conquanto revele demora na resposta da autoridade acionada, não caracteriza de esse período tão considerável a ponto de causar perda do objeto. De acordo, doutor. Ok? Acho que ainda De tem acordo. estágio probatório. 66. Agora é o 66, Luiz. 66. Inquérito Civil 2009-2016, São Paulo. Denúncia de jornada excessiva. Opa, aqui nós vamos ter o problema dos empregados. Número reduzido de trabalhadores, 13 empregados. Meta prioritária de atuação, relevância social, rejeição do arquivamento. Qual era a jornada? Qual é a jornada? Vamos lá. É de Osasco, né? Bom, pra mim não faz diferença. Entendeu em síntese que o número reduzido... O membro oficiante, procurador, arquivou o feito e entendeu que o número reduzido envolvidos com a conduta ilícita, né, citados no auto de infração, a mesma coisa que ele. Não caracteriza a abrangência difusa. É o breve relatório. A ocorrência de prestação de serviço sobre jornada, independente de maior ou menor quantidade de empregados, resulta... Isso porque, deixa eu ver o detalhe que vocês querem, eu também quero. Não está escrito que a empresa tem apenas 3. Está escrito 3 que foram. o auto de infração Identificou exemplifica 3. com 3. Ele não é quem identificou o auditor fiscal do trabalho. Ele só menciona. Ele faz precisa exemplificativamente. Nome. Mas É o deixa eu achar o... É o mesmo caso, né, que nós falamos. Não, mas eu só preciso saber
quantidade Não, vamos lá. da jornada praticada. Eu não consigo abrir, esse negócio tá muito ruim Não, hoje, gente. respeito Tá. as 11 horas de descanso entre uma jornada e outra. Eu também. Não, vai, bora, Aí, bora. tô de Tô de acordo. Unânime, doutor André. Unânime? 67, procedimento preparatório 5883-2016. De novo, jornada excessiva. SEB de São Paulo. Número reduzido, cerca de 6. Saúde do trabalhador, meta prioritária. A ocorrência de prestação sobre jornada. 10 empregados trabalhando sobre o jornal. Peraí. Estamos em qual agora? É o 5883-2016, São Paulo. EJ Santos Idiomas, limitado, Wise Up. Wise Up? Não. Vai ter. Wise Up. Com a devida vênia, não concordo com as razões. A ocorrência da prestação, mais de 10 horas. entendo que a alegação... De acordo, De doutor André. acordíssimo. Gente. Não, que isso? Você trabalha escravo mais de 10 horas sem intervalo. Isso acabou em 1888. Não, lá no Japão eles trabalham 24 sem intervalo. Outra cultura. Estão se Então, matando. Estão Tem morrendo. se suicidando. presidente pedindo demissão. Eu fui Aqui também, gente. Aliás, 10 quando me pessoas. colocaram isso, eu devolvi numa lista. Outro país que está precisando de um MPT. Nós vamos virar fiscal, gente. Nós não somos fiscal do trabalho, não. Não, mas nesses casos, eu conheço o pensamento da doutora Júlia, mas eu realmente me Gente, coloco se é São contra, porque eu Paulo, acho vai muito- parar. Que São Quem vai Paulo vai conseguir? parar. São Como? Paulo respeita mais do que qualquer outro estado. Não vai, São não Paulo vai a respeita Procuradoria Regional trabalhar. É a jurisprudência da turma 2, Joana. Puxa, turma 2. Ainda bem que eu tô na 1. Do eixo? Japão. Mandou para fiscalização, mandou. O outro é 160 empregados. Fiscalização sua não jornada- resolve nada. gente. Nós estamos Tua. Infelizmente. no 67. Eles têm que fazer, gente. Já passou, né? Já Já foi. 68. 68. Aprovado. Olha uma NF aqui, ó. Que no futuro, Olha uma NF. talvez, né? Mas você já botou aí 160 empregados, olha só. Tá, mas Jornada qual é a excessiva, jornada? saúde do trabalhador. Qual é a jornada? É, E aí, doutora Júlia? eu tenho que combinar com o meu pessoal que tem que ser mais específico com relação ao tamanho da Funcionários não jornada. recebem hora extra, trabalho por mais de 2 horas após o horário. Ah, não. Eu estou de acordo. Não, é hora extra, eu acho que não tem que fazer nada mesmo. Agora, se eles trabalham mais de 2 horas, A ocorrência de prestação de serviço em subjornada traduz agressão ao seu trabalhador. Estou de acordo. A empresa tem 4 CNPJs para bular a Justiça do Trabalho. Parará. Acontece há mais de 3 anos. Foi. Os 70? nomes fantasia. 70, Luiz, ou 69? 69. 3101.16, procedimento preparatório do Rio Grande do Sul, jornada de trabalho de acordo com a lei, número reduzido. 7, ausência de obrigatoriedade do registro do ponto, saúde do trabalhador, meta prioritária. Tem que saber qual é a jornada. Vamos lá, Meu Deus. vamos lá. O membro oficiante, quanto ao tema insuficiência, Divulgação parcial. no que tange ausente de fornecimento de água, regularização da conduta. Por fim, quanto ao tema Realiza em remanescente, média 2 horas extras, podendo chegar a 3 de segunda a sexta. Não Não caracteriza- são remunerados de acordo com as leis de trabalho. Invocando- Não recebe acréscimo salarial e salubridade pelo a ocorrência de prestações sobre a jornada, é a tese. Até a tese da turma 2. Obrigado, João. Funcionários que atuam 10 na produção do trabalhadores. alimento, não tem horário fixo no termo do expediente, incluindo, né? Onde chegam a 3 horas. Chega 3 horas antes do seu horário habitual, 9 horas. Isso remunerados em média 2 horas, eles podem chegar a 3. Não são remunerados. Não está abrindo aqui para mim. então, como é que nós vamos fazer? hein? Casa Nós de vamos Carne, ter que- São Gabriel. Nós vamos ter que 10 uniformizar trabalhadores, isso. tem várias irregularidades. Gente, Porto Alegre, minha Nossa Senhora, deve ter mais o que fazer, né? Ah, em todo lugar tem o que fazer. Documento externo, CAGED. Com o relator. Com o relator. 70. Inquérito Civil 1508-2016. Atraso salarial, assédio moral e sexual, trabalho infantil, falta de registro, anotação de jornada. Homologação da proposta de arquivamento nos termos do 14. Jornada excessiva, meta prioritária. A denúncia traz o relato de jornada de 13 horas diárias. As folhas de pontos juntadas não permitem aferir a regularização do fato, pois em todas foram observados apontamentos manuais britânicos. O registro
Necessidade de buscar elementos mínimos de convicção. NF 448/2016, o número 71 da pauta. Ruídos em equipamentos de Tem que proclamar, não tem? Senão depois fica... Eu falei, ok, de acordo. Precisa proclamar ou não? Acho que não. Não, tá Eles estão acompanhando e eu estou aqui Até de acordo. Eu não tô não, mas eu não voto, então eu fico assim em desacordo, calado. Para não atrapalhar o andamento do trabalho. Mas a gente ainda, Já sabe o que eu penso, ainda eu não vou consiga, toda hora quando não chatear. está votando. Não, tô em outra Não, turma, assim, vamos em frente. Agora porque- É só para ajudá-los. Agora então, não assim, eles precisa estão mais. prestando atenção, que é Mas é uma- unânime. mas Então é eu uma- estou acompanhando aqui com Porque ele. com esse crescimento de trabalho, eu acho que a Não, gente tem que não, abandonar tá ele. ótimo assim, tá funcionando. Não, tá eu sou- fluindo, sou fica ainda bem, tranquilo. Porque era praxe. E até porque Não, tá antes- vamos em tranquilo. frente. Eu estou acompanhando qualquer coisa que vocês antes falam, de- né? não, agora a gente oficializou, né, que é em turno, mas eu acho que É, não precisa não, mais tá quem não bom. está votando. Tá ótimo. Ok. Resolução. Se a gente tá acompanhando aqui, o povo tá Isso. acompanhando lá. 72. NF 3186/2016. Não, é a 448, não é? É o 71. Perdão, 71. Ruídos e equipamentos de telemarketing. Notícia de dores persistentes no ouvido, impossibilidade de pausa para ginástica laboral, razão do intenso fluxo de ligações, saúde do trabalhador, lesão a direitos e interesses meta-individuais, meta prioritária. Impossibilidade de pausa para a prática da ginástica laboral, formalmente oferecida pela empresa, em virtude do intenso fluxo de ligações, traz importante questão de medicina e segurança máxima no telemarketing, atividade notoriamente desgastante e exaustiva. O relato de dores persistentes, aparelho auditivo, em virtude de desenvolvimento de tarefas em call O center. fundamento aqui é que seriam danos de natureza meramente individual. Não, aí não, aí não. Boa, doutor André. Ok. 72. Notícia de fato 3187/2016. Recurso administrativo, indeferimento da representação, procedimento pré-existente para dispensa imotivada de empregado público, alegação do sindicato de omissão sobre conduta antissindical, matéria desmembrada em nova notícia de fato, responsabilidade de ofício diverso, desprovimento do apelo. Então aqui a conclusão é que já havia as investigações pertinentes. O sindicato denunciante, hora recorrente, alega que o MPT... O sindicato não entendeu aqui que já havia Que outra. já tinha outra, achou Não? que era porque não Não. teria. NF, número 73, NF 633/2016, lá de Campinas, não? Recurso administrativo. Legitimidade concorrente do sindicato denunciante, função negocial e função representativa, atuação apenas residual do MPT ou supletiva, desprovimento do apelo da entidade obreira, homologação do arquivamento liminar. Trata-se de representação do sindicato profissional que noticia a suposta prática de conduta antissindical pela empresa, consistente no impedimento de acesso de membros da categoria às dependências do estabelecimento, como forma de retaliação pela adesão ao movimento paredista. E aqui me parece que foi julgado já essa greve. Pelo amor de Deus, o sindicato Não, aí toleiros ainda. precisa do MPT para isso. Exatamente esse é o mote. Homologação com destaque. Denúncia sobre trabalho. É o inquérito civil 91/2011, lá do Mato Grosso, né? Denúncia sobre trabalho degradante, ambiente rural, falta de atualidade, sucessivas requisições ministeriais, inércia da Secretaria de Inspeção, expulsão da vigilância sanitária, alteração do quadro fático, homologação do arquivamento. Aplica-se ao caso o fundamento da falta de atualidade, diante do não atendimento do Ministério do Trabalho às diversas requisições para diligências na fazenda inquirida, conforme reiteradas decisões da CCR. Nesse sentido, da perda do objeto, é ponderável o argumento de que apenas uma pessoa destituída de vínculo encontrava-se presente no local no momento da inspeção, após longo decurso de tempo desde a denúncia, com evidente modificação do quadro fático, inclusive em relação à controvérsia de propriedade do imóvel. Aqui eu me lembro que a gente examinou isso com o meu pessoal, havia só uma pessoa lá, Fazenda Nova. Destaquei em função da relevância do tema. Eu vejo aqui, aplica-se ao caso fundamento da falta de atualidade. Eu, com devido respeito, vou divergir, porque eu entendo que, em se tratando de denúncia de trabalho escravo, trabalho degradante, enfim, em propriedade rural, nunca existe
a falta de atualidade, porque essas lesões se renovam periodicamente. Deixa eu dar uma olhada aqui para ele, Lurci. Não é só esse argumento. A denúncia formulada comporta, caso comprovado sobre veracidade, grave transgressão de direitos alimentares do trabalhador, de cunho patrimonial e material, consistente na preservação da integridade, etc, etc. Todavia, aplica-se ao caso o fundamento da falta de atualidade, conforme as... Pois é. Eu também sou sensível aqui ao teu raciocínio, e aqui está taxativa essa tese, que eu acho que eu vou retirar. No sentido da perda do objeto, destaca-se a informação constante no relatório da vigilância sanitária acerca da existência de apenas uma pessoa no local, destituída de vínculo empregatício após longo decurso temporal desde a denúncia, configurando evidentemente... Eu retiro aqui esse parágrafo na denúncia fala recrutamento, gato, dá o nome do gato. Não, mas diz que foi alterado o quadro fático, porque daí a vigilância sanitária foi lá e encontrou não uma pessoa só sem vínculo. Então, mas engraçado que depois esse é o no argumento. Né? Mais do que o decurso. Depois no voto o que, Júnior? Você não faz referência a essa coisa da Enfatiza vigilância esse sanitária. Enfatiza. No corpo do voto. Não, está aqui. então não Tá foi aqui? contratos mais No sentido da perda do objeto, destaca essa informação. Embora Está aqui o a voto experiência constante da diga que vigilância. repete-se, com certeza, provavelmente, novo gato deve ter sido contratado. Isso é uma pena disso. Nesse caso eu acho que não, porque houve transferência de propriedade. Houve isso também. Entendeu? Aí quem assumiu a propriedade Foi vendido, acresce ainda a tese do membro oficiante controvérsia acerca da propriedade do imóvel investigado. Com efeito, compulsão de seus autos, que em julho de 15 compareceram na PRT 23 os senhores fulano e fulano, funcionários da Agropecuária Leopoldina, cuja propriedade é de Abel, afirmando que a Fazenda Nova, secador semiárido, possui 5 arrendatários, um deles agropecuária, e que essa havia sido vendida para o proprietário, então alterou o quadro fático. Não havia escravos no local pela vigilância, nesse sentido. Então enfatiza isso, André. Está enfatizado, gente. Tô lendo o voto. Eu vou acompanhar. Fala decurso do Não, aqui eu só ajusto essa... Eu vou acompanhar, parte porque eu da acho que houve alteração do quadro fático, não há necessidade de... Viu, Luiz? Eu fico vencido nessa, tá? Mesmo assim, Luiz? Sim. Eu tenho a minha experiência por causa nisso aí. dessa... Não tem. Cada vez que você retornar reiterar, lá, fizer uma fiscalização, a situação... Mas quando foi que a vigilância sanitária foi? E depois vigilância sanitária também. O cara vai dizer que tem vínculo, não tem vínculo. Não, ele não tem essa Ele tá capacitação. Ele só vai ver as condições. A pessoa estava lá, ela não quis se identificar também. Eu sei, mas... São 5 arrendatários, porque tudo mudou lá. Essa matéria, eu sou... também Me tem desculpe, uma eu sou coisa, muito né? sensível. Mas eu sou todo ouvido. Não tem nada, porque pode estar em entre safra, pode Não, estar isso eu questionei, inclusive, no meu gabinete. Olha, tudo bem, pode ter um escravo lá, já é trabalho escravo. Eu penso que sem uma fiscalização efetiva, ou sem uma inspeção do Ministério Público mesmo, não dá para arquivar. Porque daqui a pouco vem outra denúncia, mesma coisa, a gente deixou de... o grave que eu acho é que a denúncia relata a existência do gato, o recrutamento. Não está abrindo. O que é aqui, Luiz? Por que não abre? Para me manter coerente com meus votos anteriores, Não, eu quero abrir aqui o histórico do procedimento. Não, tô vendo. Eu fico Nossa, vencido. colega cavucou, viu? Hã? Colega. Não, eu quero abrir. O histórico aqui do procedimento. Cavucou? Foi lá no local? Bom, Uhum. Para mim, trabalho escravo, se não for no local, esqueça, não pega. Não, eles foram no local, né? Houve alguém que foi no local, pelo menos. Vigilância sanitária não está, com todo respeito, não está Ela não tem preparada olhar, né? para fazer inspeção de trabalho escravo. Tem que ser muito específico. Vamos fazer uma ressalva, então. Ontem a gente não encaminhou a CONAET. Doutor, Sim. Eu Não, fiquei vencido. gente. mantemos o nosso voto, mas o que nós fizemos ontem com relação à CONAET? Nós damos ciência, vamos começar a dar ciência a ela dos casos. Não, Que a gente Não, acha já diferente. está homologado, mas Lá tem mais o que fazer. Nós né? fizemos primeiro uma consulta com a ANAET. Quando a viabilidade Suspendemos o julgamento. Isso, alguém suspendeu para mandar. Independente de homologar ou não, quando a viabilidade Não, nossa independente capacidade da aqui, nossa Não criatividade aqui adianta para pegar tomar aquele outras providências é limitada. sem dúvida. Né? Não é por fato de eu homologuei que eu não posso conversar com ele.
23ª. O da ciência ainda alguma coisa para de planejamento. 16ª. Olha, Mato Grosso, região tal, Maranhão, região tal. Sabe por que, André? Mato Grosso, Pará, Maranhão. aquele Rondônia. triângulo do Tocantins. Aquilo ali é recorrente. Deixa eu ver o relatório de arquivamento. Eu acho que o trabalho escravo tem que perder tempo sim com ele. Foi realizada inspeção por parte da Vigilância Sanitária, a qual observou inexistência de irregularidades, folhas 101 e 128, como a falta de higiene nos alojamentos e instalações sanitárias. Por outro lado, foram requisitados diversos documentos investigados, sendo que essa ainda não atendeu. Contudo, observa-se pelo teor do relatório da vigilância, juntado com o peticionamento tal, que no momento da inspeção havia uma pessoa, a qual se disse responsável, porém o mesmo não se identificou. Ou seja, não há atualmente trabalhadores a elaborar no local, tendo sido apenas encontrado, quando da realização da diligência, apenas uma pessoa, a qual se diz responsável. Daí resulta a conclusão de que a fazenda atualmente não emprega trabalhadores, concluindo para a perda do objeto. Pois é. Pelo exposto... Eu vejo, só para... Já está decidido, mas... Não, Darcy, eu estou em aberto ainda. Só para ilustrar aí, né? Depois de e acompanhar tantas vezes as fiscalizações, acho que o doutor André também acompanhou algumas, o que acontece assim, o próprio Grupo Móvel, por muitas vezes, que tem uma experiência absurda nisso, os próprios integrantes do Grupo Móvel têm dificuldade de localizar Local, exato. ou as pessoas que estão lá, porque há todo um trabalho feito para esconder essas pessoas. Então, eu não acredito, com todo respeito, que a vigilância sanitária, que tem um outro foco, tenha condições de fazer essa... Vigilância sanitária, Biael. Qual é a data? 27896, 3 de junho de 2015. Eu estou tentando achar ele. 3 de junho de 2015. Tem foto. E não está desatualizada? Pois é. Não, é 3 de junho de 2015. A denúncia de 11. É o 91? Será que em 2016 é o 91. não teve trabalho escravo lá? 2015, então em 2016. 3 de junho. Baixar em diligência para uma diligência, pedir a fiscalização da Ministério do Trabalho. Ele já pediu várias vezes e não foram. Qual é a data? Junho de Gente, 15. isso aqui tá um hoje, hein? Hein? Frio? Demora para abrir, não? Frio? Não, o meu tá abrindo, por incrível Documento que pareça, externo? imediatamente. 18 de Não junho. encontrou ninguém, provavelmente porque ou não tinha ou porque não teve recurso para achar. Exatamente. Essa é a questão. Porque a vigilância sanitária também não é a especialidade dela isso. Agora, as fotografias do laudo, olha aí, olha o documento. Olha, Nossa, já Qual é a data? 3/6/2015. Normal. Não tem problema nessas fotografias aqui. razoável para atividade rural, não vejo assim. Também não precisa ser hotel. Tá normal. É Água assim boa. que é. Agora, se tem gente... Fazenda Agora nova. aqui já é o quê? Isso aqui deve ser casa de proprietário. Aqui, Aqui, ó. também não dá nem pra você O órgão da vigilância sanitária... Mas você assim, deu- pelo que tá aí, tem mochila, tem roupa de cama. Dá uma olhada, vai baixando as fotos. Todas as casas da fazenda Tem foram paninho. Isso é fotografadas. verdade. Observe-se Tem que gente apenas a primeira... Tem foi balde no dada. banheiro, As outras continuam. tem água no congelador da geladeira, tem ventilador, Mais uma razão para. Portanto, tem o termo copo de na ajustamento de pia. conduta ainda Tem não foi mochila cumprido. pendurada, olha lá. tem mochila pendurada. Agora, gente tem. Agora, Casas em reforma. é meio um camping, né? Sim, mas o que a gente pode esperar? O que a gente pode Tem esperar de uma zona ventilador. rural? Casa Que tem... município que é isso, gente? Peraí, o município do lugar aqui, exatamente, vamos... Acho que é Água Boa, município, né? É município de Água Boa. Isso é longe. Fazenda não Nova já 1, teve Fazenda Zona Isso é Rural. longe, não tem só. A PTM é de Água Boa, mas o lugar aqui, gente... As mochilinhas penduradas. Tô Três mostrando pra mochilas. você. Fazenda Nova 1, Uma mochila e 2 sacolinhas. E bastante garrafa de cerveja empilhada lá do Cachaça, fora. cerveja, Cachaça. tipo. tem água, cachaça e cerveja. Houve aqui, assim, uma Tem um tentativa do TAC, que Estado, eu não sei né? com quem é, porque o relatório da Vigilância Sanitária fala assim, conforme que tem um relatório TAC, técnico da que ainda Visa não foi Municipal,
O TAC ainda não foi cumprido, conforme fotos em anexo. Aí vem as fotos. Então é o cumprimento do TAC que está sendo... Tem um Não, TAC mas não é... com a vigilância sanitária, talvez. Não é esclarecido nem pelo arquivante, nem pela Eu vigilância. não sei que TAC é esse. Pode ser com o Ministério do Trabalho também. Gambiarra, fios... Daqui a pouco a própria... É engraçado, ó, porque ele fala assim, ó, no relatório ele fala assim, motivo, cumprimento do ofício tal do MPT referente ao procedimento tal, enviado à Corregedoria de Vigilância Sanitária com o objetivo de apurar o cumprimento das cláusulas do TAC firmado com o referido estabelecimento. Cadê? Teve TAC? Não, Se e não tá aqui, consta do não podia nem estar requerimento. aqui. E não consta do requerimento. Caramba, eu acho isso muito precário. Eu mantenho meu. Localização. Saindo de Água Boa no sentido de Nova Chavantina, percorrendo 23 quilômetros, se entra direito, Porteira da Fazenda. Por mais Não, 5 eu acho que no chega mínimo até. temos que baixar a inteligência para Nova Chavantina. esclarecer que TAC é esse. O TAC com a própria vigilância sanitária, porque o requerimento do procurador é assim, para a vigilância sanitária. Requisita a Vossa Senhoria que em 15 dias informe ao parquê se já foram sanadas as irregularidades constatadas pelo relatório técnico de inspeção sanitária anexo, que não está aqui. Vai baixar em diligência? Não, acho que é aqui. Não, é que agora já esclareceu. Relatório técnico de inspeção sanitária. Cadê Isso o não é relatório técnico de fiscalização inspeção trabalhadista? sanitária? Eu sei. Como é que o cara identifica mas trabalhador assim, lá? ó, é o conjunto da obra. Pois é. Não havia contingente. Não, tudo bem. O Estado, de alguma maneira, teve lá. É aquela coisa da autolimitação. Eu acho que um tema tão prioritário para nós assim tem que ser visto com mais cuidado, com mais calma. Mais... Não, é embaixo, é mais para baixo um Apesar pouquinho. das Se nós mantermos a continuidade, É. fazemos o quê, então? Não homologamos, É no meio do... Encaminha com para base na deficiência instrutória. encaminha para a CONAET para que Você viabilize poderia a realização fazer de isso. uma força-tarefa, ajude o colega Essa é lá. a conclusão. que Não, eu mas, faria? por exemplo, ontem foi feito isso. Não, Foi. ontem foi Foi anterior. finalizado o procedimento. Não, ontem foi suspensa a apreciação, foi encaminhado para... Para a CONAET. André. Foi retirado de pauta. Para se verificar a viabilidade Isso. do prosseguimento das investigações, Isso. tendo em vista a localização remota, Isso. Tá, então, os recursos do MPT, Seguir etc, Gael, siga na mesma vamos- linha. Vamos, eu assim, sensibilizar. Sabe o que eu diria? Aí também para facilitar a vida da CONAET, eu diria assim, considerando-se que o relatório da vigilância sanitária fala em 1, mas as fotos demonstram a possibilidade Demais. da presença Demais. de mais gente, porque as Que tinha 3 camas, mochilas. as Sim, camas estão já, feitas e são de inclusive, roupa de cama diferente. Então, André. é uma Tinha panela, tinha e a CONAET tem que devolver. Não, peraí. Fala mais ou menos a quantidade de cama. Não, dona André, Eu não acho que coloca conversão de isso ainda. diligência. Você quer fazer o favor de me ouvir, por favor? Conversão de diligência. Olha aqui, a notícia de fato não fala em trabalho escravo. Não há, para mim não tem indício de trabalho escravo na notícia de fato. De outra sorte, ela confirma a existência de 3 trabalhadores de acordo com as fotos. Trabalhavam 4 pessoas na fazenda, um mandou embora. Nas fotos a gente percebe que tem 3 trabalhadores lá naqueles alojamentos. Mas não é trabalho escravo, não é redução à condição, não é redução à condição análoga à de escravidão. Por que não? Aqui porque não tem. Ele não precisa dizer. foi que tá Peraí, lá. Abiael. A descrição. Pelo amor de Deus, se ele não voltar a trabalhar, ele leva um tiro? Aqui, ó. Aonde está escrito isso? Na A denúncia. Trabalha mais de 5 horas da manhã até 6 da tarde. Tratando pelo gato jornais Juarez. Aonde está isso? A Eu não tô regimentação. vendo. denúncia, notícia de fato, meu bem. Pra mim, isso aí Eu tô na notícia É de fato. termo de Leia, denúncia. informou o depoente. Que faz 4 meses que está trabalhando, foi contratado, foi levado Lugar, para a lugar. reunião. Vai lendo. Que atividade trabalha ele mais 3 pessoas carregando. Tem mais 3 pessoas trabalhando com a de madeira, que tem mais 2 trabalhadores amontoados. amontado. Vai embora. Amontoando, deve ser os pinos, sei lá, as madeiras, que trabalham das 5 da manhã até as 6 da tarde, segunda a sábado, jornada exaustiva. Que nenhum deles tem que ter TPS registrada, que não tem fornecimento de PI, que ele machucou o braço carregando matório gato. Ameaçou que ele Falou não em gato, voltasse né? ao trabalho, ia dar um tiro de 12 nele. Vai lá, foi mandando embora sem pagamento, teve que voltar de carona. Fecha comigo.
Isso. fazer esse... Não, aí eu fecho contigo também. procedimento de ontem. Pronto. Então é unânime. Para ver se dá para... a redução, mas tem irregularidade e tem que continuar. Se a CONAET avaliar e disser, ó, não, tudo bem. Mas se Se você avaliar e disser constatou que sim, a jornada melhor. exaustiva, por aí já Mas e se ainda vai ela disser escravo, não vamos, não dá? Aí a gente pensa de uma novo. que das- Não, porque... ué, já mas, sinaliza claro, é uma alguma- possibilidade, mas aí você divide a responsabilidade. Mas aí aqui, olha, jornada sinaliza, né? exaustiva não tem STPS, não tem CTPS. Não isoladamente, ou em tem conjunto, equipamento. Não vai dar, não vai incluir. Já tem Fala uma pra ele fazer indicação. Isso aí já é vencido, doutora Bial. Essa Não, a conceituação CONAET não Vamos vai fazer deixar assim. ele sozinho. A CONAET vai Vai avaliar. retirar? Calma. Pra Deixa eu ver o que encaminhar que pra eu Não, ela? não, sim. Ok. Tá? Vai retirar Vai e retirar. colocar. Dos moldes de ontem. Isso, Encaminhado à CONAET. Foi retirado de pauta ou foi Foi corretido de retirado. diligência? O meu, né? Que nem... Não, que nem o seu. na sessão se deliberou assim. Não é eu que tirei de pauta. Entendeu? Na sessão se deliberou. Pela retirada de pauta, Para consulta Seja- da CONAET. Que vá com a consulta com a NET. manifestação. Ela retirou para Eu mandar. retirei para pedir... Não, Isso. eu não. Isso. Na sessão se colheu essa conclusão. Isso. Inclusive foi votado. Conversão de diligência para ouvir a... Sim, Isso. para ouvir a Você Conaet. quer que faça assim também? Não, não precisa. Ok. Agora é o 75. Oi. Sim. 75. Denúncia Estou de anônima. acordo. Diretório Municipal de Partido Político. Contratação de trabalhadores sem anotação. Irregularidades trabalhistas. Matéria de relevância social. Tô de acordo. Entrevista. 76. É muita gente ou é pouca gente? Não, fechou. O diretório fechou. Não vai ter Ah, investigação. sim, exatamente. Ele está Foi arquivando. Vai, vai. homologado. Né? 76. Inquérito Civil 272/2015. Denúncia sigilosa. Controle de jornada ativa de empregados. De ex-empregados por servidor. Oitiva de ex-empregados por servidor. Não, aqui é um destaque onde o pessoal do gabinete me convenceu que era um procedimento diferente, até de uma forma de enaltecer aqui que a colega se utilizou, inclusive, de diligências vamos dizer assim, heterodoxas, né? Que é o próprio funcionário da Procuradoria telefonava para os motoristas para colher depoimentos. Ah, não, mas aí... Ixi, mas isso é complicado. Mas isso não foi a prova determinante. Ele Aquela- disse que isso não é a prova determinante. Se faz Por essa isso que ele ressalva trouxe. para dizer assim, olha, isso não é o usual. Não mas deve no ser feito, contexto porém, não de que sequer as impede pessoas a podiam ser homologação. chamadas na Procuradoria em função do trabalho deles, que é a condução de veículos de carga pelo Brasil todo. Mas, Denúncia quer que eu eu especifique? preciso ler, A porque suposta irregularidade no controle de jornada da empresa transportadora objeto de denúncia sigilosa foi infirmada pelas testemunhas, que, de modo unânime, declararam à assessoria jurídica a marcação de ponto condizente com o horário praticado na realidade. Os documentos foram tomados por servidor público via contato telefônico com certificação do teor da oitiva, a partir de determinação do órgão instrutor, que pré-elaborou a lista de perguntas, ponderando a dificuldade de reunião para audiência com ex-empregados da inquirida, motoristas em constantes viagens pela profissão, sem residência no município que sediava a unidade de origem. Apenas o mesmo condutor do inquérito ou do procedimento preparatório detém prerrogativas institucionais e poderes instrutórios necessários à produção válida de prova testemunhal, na qualidade de agente político, por verifica o Ministério Público, conforme tal disposição constitucional. Inadmissível a delegação ao setor administrativo da integralidade do ato funcional de investigação da competência exclusiva do Procurador do Trabalho, que deve firmar a sua assinatura na ata de depoimento junto com a testemunha e, se for o caso, com interessados e advogados, podendo decidir sobre pedido de concessão de sigilo, dispensa de compromisso e formulação de perguntas. O que cabe é a descentralização ao pessoal de apoio de certas diligências para a coleta de informações pontuais, dentro do conjunto de responsabilidades compatíveis com as atribuições de assessoramento e secretariado, que envolve a elaboração de minutos, relatórios, laudos e pareceres com natureza técnica, mas propositiva, ou a prática de atos mero expedientes e conteúdo decisório, como redução a termo de denúncia e outras declarações, autuação de documentos, emissão de certidões e demais atividades procedimentais ou burocráticas. Na hipótese, vertentes depoimentos uniformes dos antigos trabalhadores da inquirida, embora prestados sem as formalidades devidas, ao fim e ao cabo são corroborados pela prova documental, tendo em vista que os oleritos juntados aos autos registram o pagamento de horas extras, circunstância reveladora de efetivo controle de jornada.
Apesar da forma írrita de colheita dos depoimentos e da incompetência do servidor público para o ato probatório, não existe prejuízo à investigação ante o surgimento dos testemunhos, suprimento dos testemunhos pela documentação corrigida. Com essa ressalva aí eu concordo com você. Conduta passiva de medida correcional, porque aplicada pontualmente à espécie, eu concordo. No contexto extraordinário, não indicando padrão do exercício funcional na unidade jurídica. Vendo a ressalva de Vossa Excelência, eu concordo. Olha o trabalho que deu essa pessoa. Por isso é que ele trouxe destacado. Tá? Doutor Adriano, concorda? Concordo. Pronto, unânime. Próximo, doutor Adriano. Faço aqui um elogio à assessoria, trabalho realmente. Muito bom. Hercúleo. Muito bom, né? Não, eu concordei, eu acho que o destaque tinha que ter sido feito mesmo. Porque os servidores fizeram um trabalho... Para que isso não vire... Não, e vejam que essa leva de processo aqui, que vocês, como vocês estão reparando, é só processo complicado. São os remanescentes. Não apenas por causa do objeto, porque eu sei que tu tem uma ressalva com relação às jornadas, mas também que já são um pouco mais antigos. E tudo isso num contexto do tamanho das distribuições que vem vir. Fica difícil fazer o resultado da triagem. Né? É o fundo do tacho esse, né? Pois é o fundo do tacho, do final do ano passado. Por isso que está difícil, excelentíssima coordenadora. 77? Sim. 773/2015. Representação sigilosa contra a creche. Suposta exploração de trabalho infantil. Estabelecimento não encontrado. Aqui... Você foi até no Google hoje. Tá? Eu vou de vez em quando. Esse é outro. Quando é fazenda, então. Esse é outro no capricho, onde o colega, inclusive, sugere... O colega... A minha assessoria me convence que o Google Earth é uma ferramenta que deve ser inserida no dia a dia dos colegas como uma forma de suprir quando E qual que é a atividade? Era uma creche. Inclusive se tentou telefonar insistentemente. E eu aqui também, aqui do meu gabinete. Que a doutora, vejo aqui que a doutora Isabel, né? Ramos é uma pessoa extremamente preocupada e atenta e minuciosa na condução dos procedimentos. Após diligência da secretaria deste gabinete, no sentido de pesquisar na internet o paradeiro da creche por meio do Google Earth, foi possível localizar imagens da empresa investigada com os respectivos telefones. Verificou-se que o endereço ao qual se dirigiu a fiscalização era diverso do localizado no estado do aplicativo e que o número apontado no Google não coincidia com o que foi indicado nos autos. Todavia, restaram infrutíferas tentativas de contato telefônico denunciada nos números tais. Estamos de acordo. O Fabiano se manifestou, está de acordo. Isso aqui foi meu estagiário que tentou. Aprendeu bastante. 78, PP 317/2016. Eu estou com problema de... Representação sigilosa contra sindicato. Pedido de desfiliação. Recusa ao embaraço, impossibilidade de contato com o denunciante, prejuízo às investigações, necessidade de identificação dos trabalhadores lesados pela conduta ilícita, homologação do apilamento. A representação sigilosa contra o sindicato obreiro sobre recusa dos pedidos de desfiliação veicula a prática tentatória de liberdade, matéria inserida na meta tal. Entretanto, na hipótese, o denunciante sob sigilo informou o número de telefone de celular de outra pessoa absolutamente alheia aos fatos. A impossibilidade de contato com o autor da notícia, desmembrada, configura prejuízo irreparável, tendo em vista a necessidade de identificação dos trabalhadores. De acordo, André. Aqui eu também concordo. Tá? Conversão de diligência. Eu tô chegando era o quê? Não entendi esse 76. Isso aqui era 76? Não, esse que nós acabamos 317 de 2016. Mas aqui está com 78 aqui no meu. Não, peraí. 317 de 2016. Isso. É um suposto embaraço ou recusa do sindicato em aceitar pedido de desfiliação. Só que não... O desmembramento da representação sigilosa contra o Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de São José do Rio Preto resultou na atuação ex officio de nova notícia de fato para investigação de suposta recusa de entidade à desfiliação. Não tem como investigar. Em sede de apreciação prévia, o procurador Tadeu X determinou a conversão do expediente em procedimento preparatório e notificação do denunciante sigiloso para prestar esclarecimentos. Não há como investigar. Eu estava olhando, tá certo, doutor. Não há como investigar. Eu queria saber o seguinte, na verdade a minha pergunta foi outra. É um recurso isso? Deixa eu ver. Quem recorreu? Não é recurso, não. Não, homologação com destaque. Só com destaque. Homologação com destaque. Isso. Tá? Ele não tem arquivamento que fazer. Se homologa, sem prejuízo da reabertura do caso, se ministradas novas informações. Mas qual foi o destaque?
Olha, o inusitado da situação. Não se conseguiu achar. O Benito selecionou. Oi? Eu não faria esse destaque todo. Vossa Excelência. É um trabalho não nada. extra aí. Não abra minuto de voto. Pega pelo Excesso. Edge, Microsoft Edge, porque não tá dando pelo Mozilla. Tá com Excesso Olha de só, não consegui abrir. Aqui, ó. Coloca Aqui pra também eles. não. Não abre. No caso desse, É porque esses casos aqui foram aquela rapa do tacho, Sim. eles ficaram com muita dúvida, começaram a trabalhar, sim. né? Ah, tá bom, daí tudo bem, né? Não, e agora eu também já dei uma orientação nova com esse volume. Não quero ver história. Vai ter que mudar alguma coisa. Senão. Conversão em diligência. Teu microfone está muito longe, acho que Conversão em diligência. IC 192/2014, o número 79 da pauta. Cumprimento de cota para pessoa com deficiência. Procedimento que contém outro tema, sobre o qual aparentemente não se deu solução. Conflito negativo, onde se cogita, inclusive, que o promotor natural não é nem suscitante, tampouco suscitado, mas um lotado no local da sede da empresa. Esse assunto aqui eu coloquei no nosso WhatsApp do grupo. Baixa em diligência para acionamento na base, bem como para a nova consulta Coordenação Nacional Cor de Infância. Deixa eu entrar aqui no... É cota de aprendiz? Ou não? Deficiência. E por que você vai... Os autos dão conta de dois temas investigados. Os autos dão conta de dois... porque aqui é para se manifestar sobre os termos de ajuste, a flexibilização que o Ministério do Trabalho tem feito com relação ao percentual das cotas. Então, o percentual... Lá de São Paulo? Porque o Ministério tem colocado em 0,45 e a cota é 5. Sim, mas a cota de quê? De inserção. De inserção de aprendiz? Da deficiência. Alguém precisa explicar para a doutora Eliane o que é o projeto Novo Mundo. Mundo Novo? Mundo Novo, para que eles fiquem por dentro. Por Mas favor. Inclusive das Mundo reuniões. Esse aqui, pelo que visto, é o projeto Mundo Novo, sim. Vem de qual regional esse? É da 15ª esse. Pega São Ó, Paulo. eu tô baixando pelo seguinte. Primeiro tem um ponto que não foi examinado na denúncia e depois eu gostaria de ouvir a coordenadoria sobre esse assunto da flexibilização. Porque a coordenadoria... Já há uma manifestação da coordenadoria aqui um pouco mais... não tão longínqua, não. Não chega a ser antiga. Mas já tem quase um ano e onde se delibera para que cada um faça como achar melhor. E eu acho que se é uma política do Ministério do Trabalho flexibilizar a cota nacionalmente, a gente tem que ter uma posição com relação a isso, porque senão vai ficar uma coxa de retalhos. Doutora André, ano passado... Mas se eles não reverteram brigas, isso, infelizmente, cada um vai continuar. Nós tivemos brigas calorosas, tanto na CCR, quanto enfrentadas pelo Dr. Manuel Jorge, com o coordenador da Cor de Igualdade, à época, por causa desse projeto. Nós fomos, inclusive, convidados... É o da Fiesp? Envolve. Nós fomos convidados a participar da exposição desse projeto pelos integrantes do Ministério do Trabalho, que vieram explicar para a gente. E então a CCR pediu formalmente à Cor de Igualdade que se manifestasse sobre o projeto. É Mundo Novo ou Novo Mundo? Mundo. Meu novo. Que é sobre deficiência e inserção. Exatamente. Em percentuais. Não, mas não é uma isso. compensação. Existe uma compensação. O seguinte, as empresas, elas chamam as pessoas com deficiência para atuarem como aprendizes. Ou o contrário. Certo? Uhum. Então eles ficam são pessoas com deficiências e aprendizes. Para cumprir as duas cotas. Para cumprir as duas cotas, com a promessa de que as empresas estariam qualificando essas pessoas para inserção futura no mercado de trabalho, porque as empresas reclamam que a grande dificuldade que elas têm em contratar pessoas com deficiência é a ausência de qualificação de mão de obra. O Ministério do Trabalho encampou esse projeto. A CCR, capitaneada pelo Dr. Manuel Jorge, não foi unânime, né? Mas A Cor de Infância encampou. A cor de igualdade. A Cor de Igualdade. Não é cor de infância. Cor de igualdade.
mas por causa do aprendiz, com mas brigas adulto, lá dentro né? delas. O coordenador concordou, ele foi lá. O coordenador Isso concordou. Eu não sei se a na época, e eu fiquei muito assim, bambeada. Mas a coisa já o coordenador foi ao local, Ele ele mas na disse, ele verdade fez está várias havendo uma inspeções compensação. e disse que Cor de a cor de igualdade. Sim, mas olha, Muito feliz com o resultado. Mas isso não aparece aqui nos autos. Nos autos aparece o seguinte, Eu tô só te passando, porque a CCR Tá. ela é um órgão, né? Então ela tem uma história. agora, Você Biael, não nós tá temos, uma história toda hora, Pois é, nós né? temos um problema muito sério no TST. O TST está liberando as empresas de cumprirem a cota. Quer dizer, Tá. tira o dano moral, não penaliza, diz que tem de cumprir, mas não penaliza. Então a empresa não vai cumprir. Por que ele está falando isso? Porque se ela fez publicação de editais chamando os deficientes e não conseguiu, a empresa cumpriu o seu mistério. Essa tese da reserva Certo? do possível. E isso tem sido recorrente no Ministério, no TST. E a postura Sabe? para o trabalho tem que ser outra, é isso? Não, o que eu acho é o seguinte, tem que se envidar esforço para a inserção de pessoas com deficiência no mercado. Ainda que a empresa vá capacitar essas pessoas, ela tem que pelo menos se obrigar a capacitar, inserir no mercado, contratar, você entendeu? Então tem que ser algo que você demande tempo, mas que seja contínuo. Eu Então, concordo com isso. Eu acho que devia ser obrigado Eu mesmo vou- a contratar esse aprendiz. A cor de igualdade já se manifestou, você vai pedir de novo? já se Boa, manifestou, boa. pois é. Vou ler o teor, da Agora, eu fundamentação. não concordo com Eu tô lendo compensar. aqui a ata da cor de igualdade. Da aprendizagem e contratar Sabe- depois é uma coisa, só um minutinho. Mas compensar cota, eu tenho minhas reservas, porque nós já nos Tem uma outra diligência. só um minutinho. Nós já nos posicionamos antigamente que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. A Que foi CCR. a CCR em sua maioria. Foi isso. Uma Gente, coisa só não foi tem a ver isso. com a Não, tem outra. que cumprir a cota de aprendiz e a cota de PCD, que uma coisa não compensa. Esse Mas meu quando tom nós já é queríamos que provocativo. todo Não, mundo. isso Ele eu queria vi. brigar com Cada um todo pediu, mundo. cada um faz o Não, que quer. o Brunel Jorge andou me ligando e querendo, Mas tá certo. falando que Cada um a faz cor de o que igualdade quer. estava errada, e eu falei, calma, Você porque pode a cor de Tem uma igualdade política tem que ver com o que é o projeto internacional, mesmo para se tem que ser posicionar. considerado. Você entendeu? Como assim? Então eu acho Não que poderia institucionalmente ir não na existe festa. Nacional não, é só lá do de São Paulo. Exatamente. São Paulo, Foram seja. na cerimônia. Peraí. Inclusive, Qual o na problema? cerimônia Você do tem que absurdo. acompanhar. Vou ler a fundamentação. Não, é porque ela relata o caso dela. Não é no Novo Mundo o caso Eu acho que não tem Não nada a ver. é. Não Esse é aqui Novo não é. Mundo. Não Não é. específico, Foi fora. uma Depois consulta dela, da Sofia. É. Os autos dão conta. Isso aqui tá é um na- conflito, inclusive. Você está no relatório? Isso aqui É é um conflito É um entre conflito. que é que você fala que não está nem consistente de outro. Isso aqui é um conflito de dois colegas do interior de São Paulo. Cumprimento de cota para pessoas com deficiência. Procedimento que contém outro tema. Que outro tema é esse? A denúncia vem dizer assim, olha, tem 2 deficientes lá na empresa que trabalhavam no almoxarifado, onde existem condições ruinosas de trabalho, de calor, de ruído, de assim, etc. Não é só a questão do deficiente, de qualquer um que esteja lá dentro. E lá pelas tantas, ela se concentra só no problema do percentual. E quando ela diz que isso aqui é um TAC e ela discorda desse TAC do Ministério do Trabalho, ela diz, olha, tem uma coisa, isso aqui não é nem meu. Tá? Os autos dão conta de 2 temas investigados, é saber. Tá aqui meio no ambiente- Ministério do Trabalho. Flexibilizar. Isso. Os autos dão conta de Sindicato 2 e temas. Ministério do Trabalho. Os autos dão conta de 2 temas investigados, a saber, meio ambiente, trabalho e estabelecimento empresarial, almoxarifado, cito em Presidente Prudente, bem como o cumprimento da cota legal para pessoas com deficiência. São os 2 temas. Em determinado momento da tramitação, constou que não havia mais pessoas com deficiência no setor do arquivo, esse que tem condições insalubres, de modo que os membros oficiais centraram esforço no problema do cumprimento da cota legal. Então, lá pelas tantas, tinha assim, ó, que não tinha mais pessoa com deficiência nesse arquivo, que continua sob ruído, sob calor excessivo, etc. Que isso aí é uma coisa que impacta sobre o deficiente e o não deficiente. De plano, esclareço que a inquirida encontra-se albergada por TAC, a inquirida empresa aqui, firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego, que reduziu o respectivo percentual para apenas 0,45%, que vem sendo observado. O órgão suscitante, ofício 15 de Campinas, arrola vários argumentos para admoestar o declínio do órgão suscitado, que é prudente. Dentre eles,
Um dos objetos permaneceu inexaminado, saber as condições de trabalho no setor de arquivo. Ainda me lembro que esse aqui eu fiz essa semana. A colega disse assim, olha, em primeiro lugar, já tem esse objeto aqui. Calor e pó, ver denúncia. Não foi apreciado. B. O procedimento deve tramitar no local do dano. O setor de arquivo em questão é imprudente. C. A existência de filiais em vários locais do país não impedia que a colega apresentasse uma proposta de TAC nacional, considerando que o feito teve início em 14 e aportou em Campinas apenas recentemente. Então, desde 14 ela está com isso aqui, podia ter proposto um TAC, diz a colega suscitante. A jurisprudência da CCR, mais um item aqui, recomenda que é no local da sede da empresa, capital, que deve tramitar o procedimento relacionado aos grandes empreendimentos de calibre nacional, diante dos princípios da busca da máxima eficiência e da proteção dos interesses dos individuais com o menor esforço. Está no memento aqui da CCR. Dos argumentos elencados, você vê que eu sou sistemático e detalhista aqui. Dos argumentos elencados pelo órgão suscitante, esses todos que eu acabei de ler, um deles merece rápida diligência, a saber, sobre o desfecho da denúncia quanto ao meio ambiente laboral, pó e calor, independentemente da atuação de pessoas com deficiência ou não, que ela não se manifestou sobre isso. Quanto aos demais, o último, da necessidade de tramitação no local da sede da empresa, a princípio não impressiona tanto que o tema, digamos, principal, mais complexo desse procedimento é sequer o efetivo cumprimento dessa cota de 45, porque ela está sendo cumprida, mas da validade desse TAC, validade jurídica, com que os princípios da máxima eficiência e menor esforço jurisdicional ou processual não quedarão afrontados se os atos permanecerem em Campinas. O que eu quero dizer? Que não precisa ir para São Paulo para decidir, para definir, para poder melhor instruir se esse acordo de 5 para 0,45 é jurídico ou não. Tá? Seja como for, de resto, tem flexibilizado. Aqui ela fala também que houve um ato. Desde 14. A diligência seria para quê? Não declinou. Mas isso é bobagem. De resto, tenho flexibilizado o problema dos prazos para a citação de conflitos quando sobrepõe-se problemática competencial da Justiça do Trabalho. De resto, pouco provável que a empresa aceite. Por outro lado, pouco provável que o de resto sobrou aqui. Que a empresa aceite firmar um TAC mais rigoroso se já assinou com o MTE. Então ela diz assim, podia ter feito um TAC. Seja como for, entendo desejável esclarecimento acerca da posição do órgão citado quanto ao termo mínimo de trabalho prudente. Então, assim, eu estou dizendo para ela, e sobre aquele ponto da denúncia, ela pode complementar, né, porque ela não se manifestou e lá é o local do dano. É o almoxarifado e presidente prudente que tem problema, e sobre isso ela não se manifestou. E aí, aproveito para determinar a expedição de uma nova provocação ao Código de Igualdade, porque o que o Código de Igualdade diz sobre esse assunto? Cada um faz o que quer. Talvez eles... Como assim cada um faz o que quer? Cada colega? Não, a Código de Igualdade não se manifesta, exato, ela não tem opinião sobre esse ponto. E eu estou fomentando, provocando um pouquinho, talvez ela mantenha isso. Como tem que fazer uma diligência, eu faço essa aproximação com eles. Que eu estou achando boa essa aproximação com os coordenadores. A Código de Igualdade entendeu que como tem um TAC de outro órgão, cabe ao membro dizer se aquele TAC é razoável ou não, se vai contestar ou Cada não, um se vai sabe aceitar ou não. Mas o órgão, assim, Entendeu? mas o TAC O não é órgão isolado. oficiante é que vai resolver. O TAC não é isolado, é uma política institucional do Ministério do Trabalho. Não, o Claro TAC que o TAC é firmado. Não sei se é política. Fiesp, não é isso? Tem da Fiesp. Não é, não, é firmado. É em São Paulo. São os. Porque a empresa aqui é empresa de vigilância, que é uma complicação para inserção. Resiste. É uma complicação para inserção. Então, o que acontece? O sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores firmou um TAC com o Ministério do Trabalho e Emprego, flexibilizando a cota. Baixando para 0,45. Entendeu? Então eu aproveito essa diligência e faço uma nova provocação. Mas não seria o A caso, Código de Igualdade já entendeu que a Código de que Igualdade havendo não TAC quer com se posicionar, se a gente se posicionar. Também. Vamos esperar a diligência primeiro. Espera a diligência dele. Não é que ela não quer, ela respeita a opinião de cada colega. Se vai ou não vai aceitar Então, esse nesse TAC. caso, a gente tem que uniformizar. Não é? Se ela não quer ou acha que não deve, Não, porque a depois CCR deve. É a nossa função, né? Tá lá escrito na lei uniformização. Por isso que eu acho. Né? Aí, veja só. Você se opõe, então, a essa consultiva? Eu me oponho sim, eu acho que a gente pode Porque a bunda se não posicionar.
Outra coisa, a questão do meio ambiente de trabalho aqui, não achei que ficou caracterizado. Você achou? Achei. Porque, veja só, quando tem calor e no tempo de calor é muito quente. Bom, no tempo de calor em Presidente Prudente é muito quente, inclusive com ar-condicionado a 17 graus. É impossível. Já foram lá? Aquilo Não, lá isso, quase... Eu não tô vendo. Isso Isso tem que ter... Eu acho que ficou... Eu acho que Ela essa não questão, fez qualquer menção. Né? essa questão tem que ter o Ela- mínimo de indicação de Ela, assim, ó, natureza ela técnica. pegou e conduziu o procedimento com base nesse 0,45 e disse assim, olha, tem mais uma coisa, nem é meu. E eu sou contra esse 0,45. Eu acho que está correto, não. Está colhendo informações, depois Eu acho que não vai causar nenhum. Isso. Eu acompanho. Acompanha aí, Abiael. Deu trabalho esse aqui. Conflito bem. Acompanho. Vamos aguardar só. O André, você fala na emenda cor de infância, cor de igualdade. Pena que não dá para arrumar na hora. Não, aqui, tudo bem, mas eles já anotaram ali, tá? Então tem que remeter para Qual ele. é o número? Ah, isso é muito grave. Agora É é 80. 192. Doutor André, nos conflitos de Vossa Excelência, seria muito pedir para colocar aí o suscitante do Estado para gente, sim. Olha, não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Eu Ele- faço do ele jeito que consegue dá. fazer, Eu faço do jeito que dá. Vocês Ele me apanha. perdoem assim, a Aí, forma, porque não dá tempo. Esse é o- Mas é esse é o importante para a ofereceu gente saber quem é o aqui. suscitante suscitado. Não, claro. Mas daí a Às gente vezes eu entra, também né? confesso que eu não ponho, eu Vai, estou sei. procurando Olha, organizar sabe isso o e que é? uniformizar, Eu vou entendeu? confessar para vocês, eu pego e colo a identificação do relatório de arquivamento. Às vezes tem, às vezes não tem. Tem gente que é bem detalhada, põe tudo ali, tem gente que põe só o número. Eu estou procurando uniformizar também, mas nem sempre tem, sabe, Biel? E às vezes eu deixo passar, mas eu acho que é melhor ter, tem que ter. Eu acho que para nós é melhor, porque Com certeza. a gente aqui conhece Até para Eu vocês até gostaria- também, o Brasil um pouquinho inteiro, O ideal era de até a gente ter o assunto, um editor de texto o nome das padronizado partes, para o ficar nosso todos som. os votos iguaizinhos, seria legal. Né? Não, Como é no porque nem TST, sempre o TST sai tudo padrão. pode se especificar. Não, então e a ok, gente seguir. vamos E o nosso passar. editor de texto não é grande. E eu faço direto eu no não editor. faço no editor, eu Eu faço faço- fora. Eu faço Eu também direto faço nele. fora, porque Eu esse acho muito editor melhor. me dá É confusão. melhor, mas aqui eu faço mais rápido. Ai, mas você tem um arquivo Eu vou direto seu ali. daí que te ajuda muito Pois é. na sua casa. Quando tem alguma Diretório, coisa que eu eu acho. sinto que é repetitiva, eu separo e arquivo no Word. Né? Põe lá um título. Tá tendo retrabalho, André. Pois é. Não, mas é que eu sou antigo, né? Não, mas já melhorou, já tá lendo aí? É, no início eu vim com tudo na mão, né? Pra vocês verem o meu sofrimento. André, o próximo. 80. 6. Vamos terminar os 6 processos do André? Claro. Ok. Aqui são mais uma conversão. É o IC 733/2015. Se o procedimento. Estou de acordo, doutor. Ali... Eu não li ainda. Nem deixou molhar o bico. Não, é que quando É você sua emenda. estava aí. Se o procedimento sobre a legalidade do convênio terceirizante é diverso do presente, em princípio é aquele que tem andamento prejudicado por decisão da Justiça Comum que prevê sua extinção. Quer dizer, aqui havia um convênio entre órgão público. Doutor tá lendo aonde? É o 733? Isso. É. Quando é emenda. Ó, então tinha aqui um Não tem convênio, ementa no acho que que é eu do abri. Mato Grosso. Não, porque Oi? a emenda só tá lá no lugar da emenda. Oi? O voto não tem emenda. Voto não tem emenda, então tá. Tá? Hum. Tem algum problema aí? Deixa eu ler. É Se bom- o procedimento é bom que sobre a depois jogar legalidade lá. do convênio faz a terceirizante é gente. diverso do Não, a presente, emenda tá aqui, né? A em emenda eu voto. princípio é aquele que tem andamento prejudicado por Tá, decisão o da que o Justiça colega Comum que disse? prevê Eu sua ia tentar extinção. explicar para vocês. Ah, obrigado. Pode me explicar. Então é o seguinte, tinha um convênio acho que é o município de Campo Grande, se não me engano aqui, com uma entidade, e esse convênio é objeto, lá pelas tantas, de uma ação na Justiça Estadual sobre a legalidade dele. Certo. Só que o próprio colega diz assim, olha, essa questão da legalidade desse convênio está sendo examinada num outro procedimento meu. Então é ele, e daí ele extingue esse porque diz que a questão está judicializada. Só que esse aqui, o que remanesce não é a legalidade do convênio, são outras rubricas trabalhistas. Entendeu? Mas será que não tá sendo investigado no outro também? É isso que ele pede.
Vamos lá, então. É isso que ele pede. Tá. Pra saber o que aconteceu com o André, essas questões eu faço por despacho. Mas eu, como era uma questão completa, você acabei quis trazer, trazendo. ok. Mas tem o enunciado Declínio 8, de né, de distribuição. investigação repetida. Sim, É que ele está dizendo que não investigação. né? Pois é, que não é, porque ele mesmo... Olha, esse aqui é o tipo daquele processo que o relatório de arquivamento nos obriga a fazer um pente fino no procedimento para entender o que está acontecendo. Tá? Então, o que acontece? O que eu verifico aqui? Que há uma matéria remanescente que ele não examina e essa afirmação de que esse aqui restou prejudicado pela ação não confere. Certo? Qual é a matéria remanescente? Vamos lá, então. Recebimento de Conforme salário abaixo do documento- piso salarial e desvio de função? Conforme a apreciação prévia, o objeto do presente procedimento restou limitado, conforme a apreciação prévia. Já li. Portanto, aqui entre aspas, portanto, o presente procedimento terá prosseguimento apenas com relação às irregularidades denunciadas. A. Não recebimento do adicional de insalubridade. B. Há 4 meses, pessoas contratadas pela Prefeitura através estariam recebendo seus salários até após o prazo legal. Recebimento de salário abaixo do piso salarial, desvio de função. Isso está no outro. Isso está aqui. E por que tem declínio de atribuição? Então? Olha só, o colega usa Ó. o enunciado 1, que já foi cancelado há muito Ó, tempo, desde- de não precisar mandar declínio para cá, no dia 6 de outubro do ano passado. Ou Tá. seja, Vamos lá? Vamos lá. é Então, assim, declínio. ó, conforme o Tinha documento que vir. Conforme o documento tal apreciação prévia, o objeto do presente restou limitado. Lá no início do procedimento foi limitado a isso. Aqui, a essas irregularidades trabalhistas? Isso. Então, Essas por que- irregularidadezinhas trabalhistas. Tá? Certo. Houve, inclusive, ressalva do membro no sentido de que a legalidade de convênio entre entidade privada e município de Campo Grande era objeto de outro inquérito no âmbito do MPT, a ser encargo. Todavia, o que se lê do relatório de arquivamento é que o presente feito deve ter fim, porque a rigidez aludido do pacto administrativo é assunto de decisão da Justiça Comum que teria determinado, por sentença, sua extinção em janeiro de 17. Informação dada pela entidade privada. Então ele chama a entidade privada diz assim, olha, tem até uma sentença que diz que é para extinguir um contrato em 17, o convênio. Certo. Sendo assim, o que se vê a necessidade de esclarecimento adicional do novo procurador do centro, no sentido que se aclare a. Exato teor da decisão da Justiça Comum, com detalhamento sobre o que ocorre na prática. Houve recurso judicial, o convênio ainda sobrevive ou realmente sofreu solução de continuidade? B. Destino que foi dado ao outro inquérito MPT que estaria tratando do assunto de legalidade do convênio. Também seria oportuno o oficiamento do Ministério Público Estadual para a fim de ciência das providências que foram tomadas naquela instituição, porque ele já mandou um ofício para lá. Lá pelas tantas, ele manda um ofício para lá. Note que são de extrema importância tais esclarecimentos, porque se o convênio estiver resistindo no mundo real, todos os tópicos trabalhistas resumidos no trecho da apreciação prévia supertranscritos necessitarão de devido exame por parte do parqueiro do trabalho. Voto pela não homologação do declínio por hora, devendo os autos baixarem em diligência. Eu ressalvo, então, fico vencida, eu voto pela não homologação do declínio. Simplesmente. Sem a necessidade dessas diligências. Porque eu acho que, de qualquer forma, É porque essas diligências, na a verdade, atribuição é nossa. ela só teria cabimento Funcionando o procedimento. no outro. Não acho, André. Não concordo, não. Eu acho que Deu um essas trabalho diligências que você está solicitando se referem ao outro procedimento. Mas Que ele, não está em análise agora. Porque aqui remanesceu apenas as irregularidades trabalhistas. E essas irregularidades trabalhistas têm nada a ver com o MPE. Não. Então, para mim, é não declínio de atribuição. E ele que arquive lá, porque a gente não processa isso. esse realmente... Eu fico vencida, então, porque eu acho que não tem que perguntar para ele o que está acontecendo com relação à legalidade do convênio, porque está sendo investigado em outro procedimento. As rubricas do objeto. Eu acho que conversão em diligência sempre é interessante para melhor esclarecimento. Muito importante. Não, mas você está convertendo em diligência o outro, não esse. Não, estou convertendo esse. Como o outro. Mas, André, não Porque é esse só está outro investigando tá as comigo. parcelas. isso não está sendo mas não é isso. tratado aqui. Ele nem investigou as parcelas. Por isso que não pode declinar. Não pode declinar.
Eu estou perguntando qual é a posição dele com relação a E essa depois ele haverá se manifesta. Exato. Paz, aqui a bunda não prejudica. Não, eu só acho que não era. Eu acho que a gente podia ser mais prático. Não, Só que eu acho que ele não vai declínio entender, mas- para baixar. Eu baixaria por um despacho, pediria as informações, depois decidiria. Olha só. Mas o efeito prático é esse Não, mesmo. ele fala. Olha só Assim, a é porque eu controvérsia não- que eu deu, não- por isso que eu trouxe. Porque Acho que você complicou. André, Você complicou Eliane, uma coisa que é nas fácil. próximas o André podia fazer assim, mas aqui Mas Não, acompanhar você isso. complicou uma Deixa eu- coisa que é fácil. Tudo isso que você está preocupado, legitimamente preocupado, não está sendo tratado nessa investigação, está sendo tratado em outra. Então, essa Vamos diligência saber que que você vai vai resolver. precisa. Em relação ao declínio desses teminhas aí, de desvio de função, de pagamento do salário, não tem declínio. Não tem declínio. O procedimento Ele continua. não se manifestou. Mas ele não declinou? Ele declinou, só que ele declinou usando argumentos como se ele estivesse examinando outro. O declínio é difícil de entender também. Entendeu? Deixa eu esclarecer. Bom, Na verdade, ele arquiva. vocês concordam? Eu concordo. Ele Não arquiva, declina. ele arquiva ou declina? Ele manda, ele diz que é do Ministério Público Estadual. Vamos lá no... Não, deixa eu ir lá. Não, Ele agora vamos. usa o enunciado 1. Mas o Mércio E fica manda com arquivar. Você, eu tô vencida. Não, mas agora eu faço questão. Nós estamos com a pauta atrasada. Não. Aqui, ó, Não, mas tipo ele de tá te processo que dá acompanhando. muito trabalho. É muito tá te louco, porque ele acompanhando. usa o enunciado 1, depois ele manda para Eu não quero CCR. deixar a colega em dúvida ali, inclusive vencida, se não entendeu. Maluco. Mas o que tem, André? Não, mas tô vendo que tu não tá segura, sequer entendeu. Não, eu tô o que tu tem que fazer. absolutamente segura. Tá segura? É. Tá bom. Mas a Biael, você vai acompanhar? Bora, Porque é André. só uma André. diligência. Não? Tô vencida. Eu acho que Então tem aqui. vencida. Vencida A porque eu doutora não Biael. homologaria o declínio. Isso, tá resolvido. Vai. Depois a gente vai ver, analisar essa questão Tá, da homologação. isso, vai voltar. de Agora, novo. quem faz a confusão é o colega. O colega faz O colega fez uma confusão horrorosa. Queria que esclareça, então. Aí- Aproveite a oportunidade agora para O desfazer a doutor confusão. André entrou na confusão dele. Ele confunde muito. O André dialoga arquivamento com dele o é louco. arquivamento dele. Parece um declínio, mas é um arquivamento, não fala do objeto da investigação, muito louco. Aí você Bom. tem que ir na notícia de fato. Quando Então, o colega vencida, viaja, doutora não é Biael. mais. Vai, tá Vai, bom Gui. você fazer Consegui. isso mesmo para o Isso. colega se organizar, André. Ah. Bora lá. O próximo, 81. Bora aí. Tem que organizar. Por tal fato, restou superada a atribuição deste órgão ministerial, restando infrutífero. Aonde você está? Sendo assim, oficio seu denunciar. Ah, olha aí. Após o decurso, eu tô naquele ainda, tá entendendo? Ah, você está naquele? Nós ainda não mudamos de processo, tá? Nós estamos no anterior. Ok? Nós estamos no 80. Eu acho que o velho assessor dele pegou o 81. de lá e passou para cá. 81 agora, pode falar. Notícia de fato 529, 2016. É 81, né? Isso. Se o promotor declinou de competência MPT, faça necessária diligência. É aquele da... E precisa? Não precisa, porque você já sabe que lá... Pois é, isso que eu ia dizer. Esse aqui eu tinha feito antes daquele. Aham. Tá. Falei, como é que você vai fazer agora? Agora, nós não sabemos se é assim ou não é assim. Como é que a gente faz? Eu estou pedindo a chancela. A Secretaria de Educação é estatutária. Se o promotor público declinou de competência MPT, faça necessária diligência para que venha aos autos a demonstração da chancela do órgão revisor do MPE, inteligente da resolução 23, 9 ato CNMP. Mas não Então, é o que você não, falou não, que André, ele não. já se manifestou? Não, vamos Não, André. só que é uma NF, né? É uma linha. Trata-se de conflito negativo de atribuições inicialmente formulado pelo colega Geraldo Miguel Souza, no argumento de que, se o tema denunciado são irregularidades relacionadas com atraso deliberado nas nomeações de concursados pelo regime estatutário da Secretaria de Educação, ainda que exista o efeito deletério de abuso nas contratações temporárias, tem-se que a legitimidade para a atuação reside no MP estadual. E ele tá certo. Tá certíssimo. Ao suscitar o conflito, o membro oficiante do parquet laboral provocou o promotor que remetera a representação para fins de eventual juízo de retratação, a qual, não sobrevindo, ensejaria encaminhamento de tudo ao PGR. Em janeiro do corrente, o membro oficiante determinou que se aguardasse 90 dias notícias quanto ao conflito. Eu imagino que essas notícias quanto ao conflito seria A manifestação do a promotor. retratação. E ato contínuo resolveu requerer manifestação de estímulo da CCR quanto ao indeferimento de tramitação no âmbito deste MPT.
feito esse breve histórico, aí eu faço esse raciocínio que seria necessário indagar, mas como a gente eu estou evoluindo também nisso, então a gente não pedirei mais, porque lá eles lá não precisam. Não, além do mais, eu acho que não cabe a gente dizer ao MPE, ao promotor de justiça, o que ele deve ou não fazer. Mas não é isso que eu estou fazendo. Eu estou pedindo que ele me dê só a chancela, que eu não tenho ela aqui. É exatamente isso que está fazendo, pedindo que o procurador de justiça peça a CCR dele, que é o Colégio de Procuradores de Justiça. Não, mas é que ele já pode ter tido, né? A gente não sabe. Mas isso ele não teve, porque a resolução 23 isso seria... Tudo isso é uma coisa nova. Né? Então, agora, quem é que decide isso? É o PGE. Então, as coisas estão se acomodando. Esses dias eu estava falando com o Helder. A NF nem sobe mais. Pois é. Isso eu fiquei sabendo. Agora. Decidimos agora essa semana. Não decidimos, não. O que acontece lá no outro. Que acontece discutimos. No MP. Discutimos. Ficamos sabendo o que acontece nós lá. não decidimos. Ficamos sabendo o que acontece lá. Não decidimos aqui. Sabendo o que acontece lá. Você vai pedir uma coisa que não tem lá, ele vai rir de você e vai dizer assim, pô. Não, o outro já riu. O outro lembra daquele ontem? Claro. Aquele ontem. Agora olha só. Explicou que não precisa. Assim, considerar esse procedimento aqui do colega da terceira, do Geraldo, é o procedimento que a gente acha. Tá, eu ia só terminar. Então vou fazer meu voto. Falando com o Helder, ele disse assim, olha, a PGR, o gabinete está se organizando aqui na PGR ainda para enfrentar essa nova delegação de tarefas que o Supremo deu à PGR. Esses dias até comentei no Gama esse assunto. No final de dezembro, lá pela madrugada, que eu estava assistindo a sessão do Supremo, eles disseram praticamente que se arrependeram de mandar essa matéria para o PGR. Mas já está lá. Né? Mas já está lá. Então, eles têm que se organizar. E a gente tem que entender bem como é que é esse trâmite. Então, aqui o promotor manda para cá. E o Geraldo diz que tem que mandar para o PGR. Quem tem que mandar? E a gente manda para o procurador-chefe. Aí, como é que nós resolvemos esse aqui? Não somos não. Peraí. Pergunta e indago para vocês. Então, assim, se a questão é a inobservância das nomeações dos concursados do estatutário, a atribuição é deles. Certo. Aqui ele suscita o conflito negativo. Qual é a tramitação agora? Nós chancelamos e devolvemos a ele para que... Na opinião consensual da Não, na minha opinião, a gente deve homologar referendar ou homologar esse declínio e já enviar ao PGR. Devolver ao colega para que ele faça o envio. Pode ser. Mas ele pode encaminhar o PGR? Claro. O procurador-chefe dele pode. O procurador-chefe dele tem que ser o Por isso que eu trouxe. Não precisa. Não precisa. O procurador-chefe dele pode. Antes, eu cheguei a fazer um voto dizendo que precisava ser o PGT, mas foi numa outra circunstância. Tá? E aqui a CCR tem que chancelar esse declínio. Eu também acho que tem, mas ele tem. Nós temos que chancelar. Daí nós não podemos mandar. Eu acho que o PGT. E nós temos. E tecnicamente dá para mandar o PGR? Daí o PGT que acaba mandando. Então tem que voltar para regional o processo. Sinceramente, não sei como é que tem que A última vez aqui, André, foi feito da seguinte forma: a gente mandou para o PGT e o PGT encaminhou ao PGR. Então vamos fazer tá? assim. Eu acho que tem que ser assim. Ele imprimiu e mandou tudo para o PGR. Foi a última vez que eu vi dessa forma. Então vocês entenderam aqui, porque ele já oportunizou a retratação. Sim, no prazo não houve retratação. Eu achava que está suscitado. E se o promotor tivesse mandado um inquérito, onde daí haveria necessidade da chancela do órgão dele, nós não pediríamos nada também? Não, André, a gente não pode entrar dentro de uma outra instituição e falar para ela, ainda que eles tenham agido errado, o promotor tenha agido errado. Não, é uma diligência. Não estou dizendo que ele agiu errado, eu só gostaria de ter para instruir e mandar para lá. Eu não posso terminar a frase, mas a minha opinião é essa. Tá? Assim, prosseguir só um pouquinho. Se fosse um inquérito, a gente não pede, manda logo para o procurador-geral encaminhar.
Mesmo que não tenha chancela. Essa informação. Porque isso é comum acontecer. Sim, mas aí ele pede lá, porque é outro órgão. Eu acho que aí é um... Aí o Ronaldo pede, aí o PGR pede. O PGR que vai instruir o conflito do jeito que ele bem entender. Ele achar que precisa de informação. Mas isso tudo é novo, Júnior. Daqui a pouco... Não, eu sei. A própria PGR vai achar, não, tem que chegar aqui pronto. Mas aí a gente Bom, eu vai confesso saber. que eu tenho dúvida se o membro lá dentro da sua autonomia funcional também não tem a atribuição para mandar diretamente para o PGR. Eu acho que é o PGT. Que a gente homologa, referenda e manda. Eu acho que se a gente aqui está ratificando o declínio dele, chancelando, referendando, a gente manda. A gente já foi feito uma vez e funcionou. Não sei, gente. O que eu estou tentando dizer é que eu não estudei isso ainda. Não, mas que tem que ter chancela aqui, tem que ter. Tem que ter chancela. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: quem é que remete? Não é o próprio membro oficiante? Há necessidade de vir para o PGT para fazer isso? Pois é, não dá. Não há necessidade de vir para o PGT, mas a hipótese aqui é outra. A hipótese é que a CCR está homologando, referendando e manda. E está mandando. É diferente. O próprio procurador pode enviar diretamente ao PGR na seguinte hipótese: quando ele não precisa da homologação da CCR. Quando é que ele não precisa da homologação da CCR? Quando ainda não houve conversão em PP e ICP. Nesse caso, ele manda. Acho que a atribuição da CCR é só referendar ou não. Quem remete ou suscita o conflito, o conflito já está suscitado. O Luiz, já está aqui. Não somos nós que vamos encaminhar. É o PGT. Eu só acho que a gente tem que definir um padrão. Eu estou dizendo a vocês que eu tenho dúvida que tenha isso. Que esse procedimento deve ser feito por meio então fica claro assim, por intermédio do não se pede geral. mais a informação sobre a chancela deles, do órgão. Isso fica claro. Tá. E eu acho que a gente pode mandar, se a gente está chancelando, pode mandar direto para o Ronaldo. E acho correto o Ronaldo mandar o PGR. Tudo bem. Eu acho que lá na PGR... Eu não estudei isso, não sei. Confesso eu também que não sei. Eu cheguei a colocar num dos meus, num arquivamento meu, num declínio meu, mas foi em outra situação, por isso que eu até não enviei para o grupo, que em respeito às regras de... Não coloquei o termo de hierarquia, mas coloquei alguma coisa assim, tá? Isso é mais o ideal seria encaminhar o PGT para o PGT e encaminhar o PGR, acho mas que foi uma outra situação. Não tem nada a ver, acho que o caso aí é uma questão de promotor natural. Quem é o promotor natural é o que vai fazer esse tipo de atividade. Eu acredito que ele não dependa dessa interposição. Mas por enquanto a gente manda para o Ronaldo. Tudo bem, porque eu não estudei isso ainda. Qual é o próximo Luiz? O próximo é o 82. Dá pra 82. Dá. Ele mata ali na... Pois é. 82. IC 1703/2006, 7ª região, hipótese que o Estado do Ceará terceirize ilegalmente ao invés de realizar concurso público. A jurisprudência tem definido que na mera contratação direta, isso aqui é uma emenda padrão minha, sem concurso ou no desvirtuamento do comissamento temporário, sempre haverá uma relação jurídica administrativa e a competência não é nossa. Mas você não referendou. Sim, mas há casos que a fraude não tem relação direta. Só uma questãozinha de ordem. Naquela emenda da anterior, talvez tenha que corrigir. Tem que corrigir tudo. A questão de... Quando você fala em competência, vamos mudar para atribuição, que é tecnicamente... Sim. Mais mas ele vai alterar. Ok, eu vou alterar. E ali eu concordo, Luciano. Tá mal aqui. Bom, aqui nessa emenda eu só esclareço que tem casos que a jurisprudência já sedimentou, que a competência não é nossa, mas há casos que a fraude não tem relação direta com o Estatuto dos Servidores. Olha, Júnior, estou pensando sobre isso agora. Aqui também. Situação em que cabe ao MPT buscar uma atuação resolutiva no sentido da proteção dos trabalhadores artificialmente enquadrados como voluntários, cooperados, pessoas jurídicas, colaboradores do terceiro setor ou simplesmente terceirizados. Então, assim, é aquela zona gris. O colega é a terceirização, mas o regime é estatutário. Eu estou dizendo, olha, em que pese o regime esteja estatutário, se há uma terceirização ilícita de trabalhadores seletistas contratados por essa empresa terceirizada, a gente tem alguma coisa a fazer. Ok. Concordo? Luiz, não, eu ressalvo meu entendimento. É só ressalva? Com ressalva eu não concordo com... Nós não atuamos na terceirização Não, aqui é terceirização legal. Aqui não é contratação sem concurso. É outra coisa. Não é não.
Não é a contratação. Ó, contratação É sem. a utilização de cooperados. É cooperado? Não, terceirizado. Não é cooperado? O que se... Não, é terceirizado. Porque Piauí... é Ceará. Terceirizado. Aqui, ó. Piauí já ganhou... É terceirizado. Mas tanto faz, cooperados ou terceirizados. Peraí, Mas por isso que a chapa, a emenda... Espera só um pouquinho. A intermediação Tá lá, é que a interessa. hipótese que o Estado do Ceará terceiriza ilegalmente ao invés de realizar concurso. Aí eu faço uma digressão assim, porque é aquela coisa pedagógica, mas é muita coisa a gente acaba... Você não pode obrigá-lo a fazer concurso, mas pode obrigá-lo sim O caso dos autos... a se abster de terceirizar e regular. Claro, com uma Pois é, empresa chamada Toque Soluções Empresariais. Pois se há trabalhadores ligados à empresa terceirizada que estão sendo prejudicados por prestar um trabalho que deveria ser realizado diretamente por gente concursada, entende que há espaço para a atuação do parqueiro do trabalho. Não, eu não concordo. Como não? Terceirização totalmente ilegal. Porque você tem que enfrentar o contrato. Terceirização de Né? seletista. Mas o contrato é dele. O contrato é dele, terceirizado com a empresa dele. Você não é tem com o que Estado do enfrentar, Ceará. você tem que enfrentar o contrato entre a administração pública e a empresa que terceiriza. Aí eu acho que não existe competência da Justiça do Trabalho. Você está dizendo que a competência existe... Por exemplo, se tem um contrato do município do Ceará com uma cooperativa ilegal, por exemplo. Certo. Também tem um contrato aí, administrativo. Tu exato. também acha que se tem que ser examinado esse contrato, não é nosso. Eu tenho certeza que Em não que vão pese ela aceitar. ser ilegal. Que pese ser legal. Mas acho Tá. que a relação interna dessa empresa, se ela é ilegal, como no caso de cooperados, aí sim, nós temos A atuação. relação interna. Aí, nesse caso, o que está me parecendo que você vai Vou enfrentar dar um outro a exemplo. própria terceirização. Aí eu acho que O falso trabalho, o falso voluntariado, ou a falsa pejutização. não é nosso. Nada é nosso. Pois é, eu achei que nós tínhamos um consenso com relação a isso. Não, mas nós nem chegamos a Porque, discutir ainda, mas não Não, interessa. mas a gente eu sou votou várias compreensível. vezes no ano passado isso. Eu tenho várias Não, emendas. mas eu lá. não votava, né, André? Agora quem está em dúvida sou eu. Mas se manifestava. Qual é a sua posição? Eu que Não. entendi mal. Eu entendo Não. que aí a questão é a terceirização ou a intermediação ilícita de trabalhador. Nós decidimos isso no Detran ontem. Essa é a Mas questão. eu não vou- A gente Eu vejo não, eu que sei, numa mas situação dessa aí existem dois coautores da ilicitude. Um é a empresa E o outro? e o outro é o município, ou o Estado. Aí você acha que dá para entrar contra a empresa Não- para não ela tem não erro. fornecer a mão de obra? No E mesmo ao sentido, Estado para André. não Também. contratar terceirizados. Ontem nós decidimos, para essa atividades- turma, no mesmo Aí eu sentido. acho que a gente não consegue entrar. Mas então nós No caso estamos... do Detran, a gente decidiu. Isso. Não, gente, Fica eu sou voto vencida? vencido. Eu sou super vencida nesse Você aspecto. acompanha, Por isso que eu Luiz? nem Acompanho. abro mão. Mas Então, o Detran é um vencida, pouquinho doutora diferente. Biael, tá Um bom? pouquinho diferente. Porque ali o Detran tem um quadro de seletivo. Não era bem esse caso. É aqui. bom, tem Ah, a questão Então, da assim, ó, lei. ano certo. passado, depois de muito refletir sobre esse assunto, até a gente falou sobre isso na aula lá no curso de formação, demoradamente, assim, várias pessoas deram opiniões. Então, assim, a gente tem que... aquela coisa da competência, da Justiça do Trabalho. Então, está ficando afunilando. Então, o que está consagrado que não é o concurso, sem concurso, trabalhador que é jungido temporário. à administração, porque há uma relação de cunho jurídico administrativo subjacente, tá? Os comissionados. Não é contrato de trabalho, é competência e justiça comum. Comissionados. E o desvirtuamento das contratações temporárias, porque isso também é uma relação jurídica administrativa. Tá. Agora, as demais irregularidades que envolvem a administração pública, como, por exemplo, falsa cooperativa de trabalho que presta serviço para a administração pública. Pejotização, professor municipal que tem que ser empresa para dar aula em escola municipal. Falso voluntariado, o cara é voluntário, recebe lá o salário mínimo, mas na verdade ele está fazendo o trabalho de empregado comum, ele não é voluntário. Tá? O que mais? OS fraudulenta, que trabalha para a administração pública. Empresa terceirizada. E estou incluindo nessa emenda a terceirização Com mais ilegal. razão ainda. Então, esse plexo aí, eu tenho tentado, vamos dizer assim, sustentar
nesse final dos tempos, a nossa legitimidade. Com mais razão ainda a empresa terceirizada, porque ali já existe um vínculo seletivo. Por isso que eu acho que tem que ter um enunciado, porque cada um pensa uma coisa sobre isso no país, na nossa instituição. Não, eu acho que a questão ela é bastante problemática e a controvérsia vem do próprio STF, porque o STF, ele em vez de solucionar a questão, ele complica. Não, ele está recorrendo aos poucos. Ele complica, só que aqui tem um problema no voto que me incomoda, no voto na investigação. Eu estava tentando aqui colocar minha divergência mais aprofundadamente. Me parece que esses serviços terceirizados são todos ligados à área de saúde. E naquela de 1923, que se refere ao OCIP, o STF deixou bem marcado que na questão de educação e na questão de saúde, e outras, lá que eu não me lembro qual que o Estado pode terceirizar. E eu concordo, porque está na Constituição Federal. Não tem como fugir dessa terceirização prevista na Constituição Federal. Pode terceirizar tudo, parte, grande parte, tudo, né? Ou inteiramente. Então, nesse caso, como se trata só de serviços de saúde, mais ainda eu peço licença, vou continuar pensando sobre o assunto, mas principalmente por causa disso, eu fico vencida, porque daí realmente eu acho que a gente vai contra a ADI 1923 e uma eventual reclamação pode acabar com a ação do colega as reclamações. E esse que é o problema do Supremo. O Supremo, ele hoje virou uma corte com muitos julgamentos que não vão a plenário, cada ministro tem a sua posição. Essa DIN foi uma DIN muito discutida, onde eles discutiram, em suma, a legalidade desse novo sistema, dessa parceria com o serviço público. Quer dizer, pode, porque inclusive as OAS podem usar o pessoal do serviço público para desempenhar seu trabalho. Né? Agora, o que eu acho que o Ministério Público tem que segurar para si? As ilegalidades em torno disso, né? As fraudes perpetradas em torno disso. Então, eu concordo com essa ideia de tentar segurar o que está em torno. Mas nesse caso eu não estou vendo isso. Então, por isso eu fico vencida. Então, realmente... você acha que aqui é a 1923? Você acha que quer dizer que é a... Eu acho, porque é só fisioterapeuta. É que aqui não é a OS. Aqui não é a OS. Não é a OS. Aqui é uma coisa comum. Não interessa que é a OS. Pelo que você compreende da 1923, não é só o OCIP. Você compreende que o Estado pode terceirizar o serviço de educação e de saúde. E está na Constituição, gente. Não tem o que fazer. Está na Constituição Federal. Há uma discussão, inclusive, se ele pode terceirizar completamente ou supletivamente. Havia aquela tese, olha, eu posso até terceirizar. E fiscalizar. E fiscalizar. Eu acho que fiscalizar o cumprimento dos direitos trabalhistas a gente pode. Sim, eu acho que pode. Então tem o que fazer, gente. Pois eu também acho que tem que fazer. É isso assim, que eu raciocinei, entendeu? Eu bati bem. Há uma denúncia de terceirização ilegal, olha, tem uma terceirização ilegal aqui, e elas sempre são, vamos dizer assim, multi-articuladas, uma série de argumentos. Olha, ilegal por isso, por isso, por isso. Se a administração de plano, dizendo não. Pode nada. Tem a palavra-chave aqui, estatutário não é meu. É isso que está acontecendo. É um mantra, né? É um mantra. Ah, não, tem regime estatutário, o Supremo um dia disse que nem regime jurídico seletista da Justiça do Trabalho, então um dia o ministro disse isoladamente... Não, aí isso é um absurdo. Mas alguns acham isso. Não, eu sei, tudo bem, mas eu fico vencida nesse caso. Mas aí você mantém, Luci, com o André. Então, vencida a doutora Biael. Isso vai dar... 1703. O que vai dar lá na frente? Isso, por enquanto, eu mantenho. Ok. 83? Isso. Meio ambiente de trabalho. É o Notícia de Fato 790 de 2016. Na administração pública. Aqui, de novo, a Biael vai ficar com divergência. Pode passar para frente. Já fico vencida e pode passar para frente. Pegou nesse... Você não admite nem meio ambiente? Mas, gente, Lurci... Não. É justamente o meio ambiente que ela vem negando. Eu fiz uma exposição de 40 minutos aqui, você não escutou uma vez? Ok, não. Lurci, desculpa. Então, vencida a doutora Biael com o relator. O próximo, 84. Meu amigo Lurci, desculpa a brincadeira. Não, é a...
A tese. 83? 84, perdão. Notícia de fato. É o último, pessoal. 897/2016. Possível ilícito eleitoral cuja persecução cabe ao MPE. Entretanto, pela aptidão para obtenção de provas, coletáveis inclusive no âmbito do conjunto dos processos trabalhistas, e ainda em razão da preservação do princípio da liberdade sindical, que redunda no direito do trabalhador de ter sua agremiação sindical honestamente gerida, deve haver no mínimo um acompanhamento da reclamatória indigitada na denúncia por parte do Ministério Público do Trabalho. Declínio que não se homologa sem prejuízo de expedição de ofício ao MPE em Minas Gerais para a ciência dos fatos e das providências aqui tomadas, irrelevância de que a denúncia, por exemplo, de alegação de prova. Aqui não, André! Isso é difícil. Jura? O quê, Júnior? O que é isso aqui? Relevância Júnior, de tem que a que ver denúncia que instituição nós queremos para o da Ministério alegação Público. de própria torpeza. Que própria Não, torpeza aqui é o que seguinte, ó. O que você está declinando? O que você está negando o declínio? Aqui, ó. Aqui é o seguinte. O presidente do sindicato procura esse denunciante e diz assim: tu vota em mim, arruma mais uns votos para vereador. Ah, para vereador? Para vereador. Gente. Que nós vamos dar uma olhada. Que nós vamos. Que eu vou te. Sabe aqueles processos trabalhistas todos que estão tramitando por substituição processual que está envolvido? Esse dinheiro não vai para o sindicato. Esse dinheiro vai para ti. Tá? Que beleza. Então, esse foi o acerto que ele fez com o presidente do sindicato. As reclamatórias trabalhistas que estavam tramitando redundariam numa vantagem financeira ao denunciante em troca de votos na eleição para vereador. Aí ele é eleito vereador e o denunciante vai lá pegar o dinheiro dele das reclamatórias. Aí ele está reclamando porque não recebeu o dinheiro prometido. Esse assunto está sendo discutido. Não recebeu a propina. Esse assunto está sendo discutido também nas reclamatórias. São Tá? vários? Isso aí é direito penal. E são vários. Vários empregados ou só ele? E são vários. Pois Não, é um só. Aí, não, mas aí são outros também tem vários processos. Mas tem isso aqui. Tá tudo aí. Aí, o sujeito continua presidente do sindicato? Sim, aí eu te pergunto, nós temos o Ele foi presidente do eleito. sindicato que negocia, supostamente negocia um ardil, vereador e as barbas da Justiça do Trabalho, e nós dizemos, não, isso aqui é um crime eleitoral, não é meu. Ele tem o dever de prestar assistência judiciária. Aí a gente fecha os olhos para essas reclamatórias. Eu estou de acordo. E não faz nada, etc. E declara mas tem certeza que ele ainda é o presidente do sindicato? Não, que o presidente eu não sei, ele é vereador. Não, ele é presidente. Ele elegeu o vereador. Tanto que quando ele Não, foi buscar o ele dinheiro, disseram continua para ele, o só se prejudicado fulano autorizar. O sendo departamento presidente jurídico, sindicato, só se entendeu? fulano autorizar. Ele não recebeu a propina que era para ele receber. Não, Aí é a alegação ao da contrário. própria torpeza também. O presidente do sindicato saiu candidato a vereador. E foi eleito. E procurou a pessoa. E foi eleito. E disse, se eu votasse nele, ainda arranjava gente. Se eu arranjasse mais gente, o dinheiro que o sindicato ia receber pela ação contra Eldorado passaria do meu processo para mim. Do meu processo para mim. Quer dizer que a parte dos honorários do sindicato ele daria para ele. Isso. Do processo dele, ação individual. Isso. Me prometeu uma vantagem em dinheiro. Eu ajudei na campanha e o Paulinho Dias foi eleito. Quer dizer, o presidente do sindicato. Hoje é vereador. E ele dá o número da reclamatória. Quando eu fui receber meu dinheiro com o doutor Luiz, ele não quis me pagar. Disse que era para entregar o dinheiro do sindicato, que precisava de ordem do Paulinho. O doutor Luiz é o advogado do sindicato. Óbvio, falou, vou te pagar. O Paulinho ainda é presidente do sindicato? Não sei. E o Paulinho é que tem que autorizar. Então aqui, ó. tem que Não investigar, sei. gente. Tem que autorizar, mas eu não sei. Olha aqui, disse que era Precisava de ordem ordem do Paulinho, que é o candidato. Então, assim, o presidente. o processo é o 127941. Daqui a pouco o Paulinho está de novo lá fazendo a mesma coisa. Aí você quer o quê? Você quer Mas que é claro que o Paulinho vai fazer a mesma coisa. Se é que ele fez. Presente sindicato promete vantagem. O que você está Então, fazendo? assim, ó, nós temos Tem notícia. a atuação do Ministério Público do Trabalho aí? Eu acho que no mínimo custos Eu acho leves. que não. Não, eu acho Você colocou no mínimo custos No mínimo leves. custos leves. Não, como ele colocou no mínimo custos leves, dá pra Ou você acha que é uma acompanhar. questão interna, Corporis, também essa? Tu acha que é interna corpus, acho que é né? interna Pois é, corpus. Não, eu acho que Um ato de improbidade. Eu acho que se Uma ficasse improbidade demonstrado dessa, que ele negócio absurdo. recebe, está Quem condenado, interna corpus? aí eu acho que precisa ver
a questão da representação da entidade. Se o cara continua presidente. Sabe, aqui a indagação foi essa, continua averiguada, comprovada. Sei. Eu acho que não. Mas é justamente para isso que serve. O nobre relator disse que continua presidente. É para comprovar ou não. Não, mas eu acho que não nos compete, eu acho. Não sei nem qual é o sindicato. Olha, não fala nem qual é o sindicato. Eu vou usar o mantra da Júlia. Nós temos que ver a instituição que nós queremos. Tem uma denúncia. É da Júlia e da Biael. Não, mas uma denúncia de improbidade administrativa. Então nós temos assim, ó. Absurda dessa, a gente não vai fiscalizar. Pois é, para mim. Eu tô contigo, André. Mas ele. Tá votado. Bom, eu não voto, então não tem nem. Não sabe nem qual é o sindicato. Vai ter que ir lá na ação trabalhista para descobrir qual é a categoria. Estou partindo da informação de que o cidadão continua presidente. Se não continua, eu aí não vejo. Ele não deve, que ele tem que dar ordem. Pois é, o problema é isso. Ele juntou aqui um monte de... tem aqui um monte de coisa. O que tem? Eu não achei. O que tem? Eu vou olhar. Na notícia de fato tem. Sindicato de Caminhoneiro da região, não sei da onde, foi autuado, com a missão de defender. Tem que descobrir qual é o sindicato. A atual diretoria sempre trabalhou para não sei. Está votado, né? Está votado. Peraí, eu não votei a favor ou contra ainda. Contra a retuação. Pede afastamento para participar do pleito eleitoral. Aí sim, só para resumir, dá para botar assim na emenda. Presidente do sindicato que negocia vantagens devidas nos processos trabalhistas. Ilegitimidade do Ministério Público do Trabalho. Tá boa essa? Ótimo. Aí você também pegou pesado. Mas mutatis mutandis é isso. É que esse é o último. Mutatis mutandis é isso mesmo. Coloca a legitimidade, coloca a competência do MPE. Você que quer colocar a legitimidade? É só para ficar mais claro. Mas se você fala que é do MPS, diz que nós não temos. Nós temos que orientar a base. Não, é nessa falcatrua do sindicato nos processos trabalhistas. Mas ele ainda é presidente. Se ele não for presidente, dá para pensar. Aqui ele pediu afastamento. Essa foi a minha indagação. Se ele ainda é. Se não é, realmente aí. Ele é. Ali tem que autorizar. Pelo menos é dito que ele é. Mas tem que olhar se ele é. É isso que eu digo. Não tem que mandar para o Ministério Público. Até pode mandar, se trata de um crime eleitoral, eventualmente. Mas pode. Tem que mandar, porque isso daí é crime. Mas dá para agir. Quer dizer, o sindicato. Isso é uma NF ainda? É uma NF. Tem muito pouca. Investiga um pouquinho. Nossa. Não, tá certíssimo. Pronto, gente, tá votado. Eu vou acompanhar o sindicato. Os meus agora, vamos lá. Não, sou meio-dia. Muito honrado. Olha só, colegas, a reunião... Como é que a gente vai dar conta disso tudo? Doutora Eliane, me permite a última palavra aqui. Apesar das nossas saudáveis divergências, o problema é a cadeira que você nem está sentado. O problema é o lugar. Troca de lugar. Que a coisa vai passar tudo, só trocar de lugar. Agora eu não entendi. Ela me comparou com ele. Com o Dr. Manuel Jorge, com quem eu me divergi. Eu fico mais honrado ainda. Eu quero, na verdade, eu quero parabenizá-lo pela excelência dos seus votos. Divergência geográfica. Obrigado. Dá para ver que o senhor vai a fundo, Leio tudo. Lê tudo e, como eu registrei aqui em particular, registro para todo mundo, 15ª, elogiou bastante um voto de Vossa Excelência, levou para todos conhecerem o sobre voto. O que é? Voto de homologação ou de não homologação? De homologação, claro. Mas um que alguém não está lá. O elogio foi um voto, homologação com destaque? Provavelmente. Aí não sai. Ou foi padrão? Homologação padrão. Olha, amanhã não está previsto, nem foi publicado que haverá sessão. Eu sugiro que a gente comece às 9. Ao qual não foi dado provimento, evidentemente. Não foi dado provimento e na Vossa Excelência diz que o sindicato, alguma coisa assim, tem que assumir as funções constitucionais que lhe foram atribuídas. Né? E a 15ª agradeceu penhoradamente. Olha só, eu me sinto muito honrado. Mas, bem merecedor dos elogios. Colega, vamos encerrar a nossa reunião, porque nós temos que participar da reunião de coordenadorias, que vai ter início às 14 horas. Então, a nossa sessão fica suspensa até... reiniciando na quinta-feira, às 9 horas da manhã. Todos concordam?
porque nós temos 103 processos exatamente para analisar. Eu não sei pelo seguinte, eu fui informada que, embora ela esteja prevista para continuar amanhã, ela não continuará. Então, a gente deve ficar a tarde toda. Não vai sobrar. Você tem 28. Então, posso encerrar, colegas? Encerrado.